Alcance resultados consistentes através de um marketing estratégico e personalizado. A Aureb nos trouxe uma segurança muito grande, uma preocupação muito grande com o nosso negócio e nos trazer resultado, em fazer o negócio acontecer. Já indiquei o trabalho de vocês, o Instagram de vocês, justamente por isso, pelo profissionalismo, pela prontidão, por sempre me atender todos os meus pedidos muito bem. Porque a hora de evoluir é agora. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, desde já agradecendo a nossa audiência, para você que vai estar acompanhando ao vivo esse episódio ou então você que vai estar maratonando durante a semana, vamos juntos por aqui. Eu já peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aquele like e compartilha com quem você quiser, porque o conteúdo de hoje, como sempre, é de muita qualidade. E o seu like é muito importante, porque o YouTube mostra, né, que o nosso conteúdo é de qualidade, está chegando a muitos lugares. Eu quero agradecer aí a última participação do nosso querido Rangel. Ultrapassamos 17 mil visualizações de um episódio completo. Já entrou aí praticamente no nosso top 5 e é muito bacana. Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Mais uma vez, todos os nossos patrocinadores, parceiros, e para você que já está inscrito, muito obrigado de coração. Seja bem-vindo sempre. Começamos aqui, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, que tem um conteúdo sensacional, falar da Aureb Comunicação. Cara, é hora de você evoluir. Uma comunicação dinâmica com resultado 360 para você. Se você está com a sua empresa, você está com o seu produto, é legal, é bacana, mas você não tem um gerenciamento de rede social. Você não tem como postar os seus conteúdos, fazer a captação desse vídeo e fazer principalmente, né, o tráfego pago. Entre em contato com a Aureb. Você está vendo aqui na nossa plataforma tem o QR Code. Você vai clicar nesse QR Code, você vai ser direcionado para as plataformas da Aureb. Já marca aquela reunião para você não perder essa oportunidade. Já estamos aí já no mês de abril, você não vai deixar que 2026 passe em branco. Entra com a Aureb Comunicação, que o seu resultado é garantido e a sua marca e o seu produto com certeza vai aparecer, tá bom? Sem falar que a Aureb é a campeã, né, do prêmio ACIRP 2025. Então você vê que é uma empresa que tem aí um know-how incrível, uma credibilidade e uma qualidade naquilo que oferece para você. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Tem o QR Code na tela, você sabe que lá você encontra não só a quantidade de bebidas que você precisa, mas a qualidade também. Entre em contato e faça o melhor negócio para você. Montana Automóveis, aquele momento de você comprar, trocar ou financiar o seu veículo. Nesse final de semana vai acontecer mais um mega feirão aí e a Montana vai estar junto com a galera lá no recinto de exposições. Então, se você perdeu aquele Acelera Montana, agora é a oportunidade de você, com certeza, fazer o melhor negócio da sua vida. Agradecer também a Clínica Sivieri, junto com a gente por aqui. Emagrecimento com qualidade absoluta, seja através da cirurgia bariátrica. Você pode também passar por uma nutricionista, tem uma endócrino, você tem lá um suporte psicológico para você ter uma equipe multifuncional, multidisciplinar, que vai te ajudar a chegar aos seus resultados. Batemos aí um ano, né, de bariátrica, já com 57 quilos eliminados. Vale muito a pena você entrar em contato com o Dr. Tiago Sivieri. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo. Aquele lugar especial que vai cuidar do seu carro como se fosse deles, tá? Vai colocar aquele PPF no seu carro, aquela vitrificação, vai deixar o seu carro muito bem cuidado, aquela limpeza ideal, aquela lavagem que você só tem no Sanso, além, né, de todo aquele cuidado que você precisa para o seu veículo. Sanso Estúdio Automotivo, clica no QR Code, já agenda aí uma avaliação no seu carro, para você com certeza ter o seu carro limpo, lindo, cheiroso, perfumado e com qualidade absoluta de uma das empresas mais premiadas do Brasil. Agradecer o Instituto de Odontologia Paulo Botura, com a gente por aqui também. A sua saúde, a saúde bucal é importantíssima. Você sabe que o sorriso é com certeza o nosso cartão de visitas, né? E lá você vai encontrar tudo que você precisa, tá? Tecnologia de primeiro mundo, uma odontologia inteligente, que tudo que você precisa, desde implantes, você vai fazer uma extração, tá com problema no siso, você quer fazer colocar o seu alinhador,
entra em contato com o Instituto Paulo Botura, logo a doutora Carol com a gente aqui, a gente vai bater um papo bem legal também. A Tiflow, que você sabe que é a marca que está junto com a gente por aqui, eu uso Tiflow, final de semana teve o Mega Bazar Tiflow, que foi um sucesso, mais de 3.500 pessoas passaram, adquiriram peças a partir de R$19,90, e pelo site você compra no Noar 10, você coloca o cupom e você vai ter 10% de desconto no site, bacana, né? E a Tiflow você sabe que tem uma loja completa no Iguatemi, você compra pelo site também. Nova coleção tá incrível, se fosse você, dá uma passadinha por lá para você conferir. Falar do Bola Pneus, centro automotivo em Mirassol. Você sabe que cuidar do seu carro é muito importante, né? O pneu do seu carro, para você colocar o amortecedor, fazer sempre aquele alinhamento, balanceamento, freio, isso é com certeza importantíssimo. E no Bola Pneus você tem qualidade absoluta, credibilidade de muitas décadas e principalmente preço justo. Agenda aí vamos fazer assim, uma visita para você ter um diagnóstico para ver o que seu carro precisa e o Bola vai te ajudar. E para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar da Bela Capri. A Bela Capri, que você sabe que é a nossa patrocinadora, a nossa parceira. Daqui a pouco a gente vai falar com o doutor aqui se a gente pode comer pizza ou não na época de emagrecimento. A Bela Capri você compra rapidinho pelo aplicativo, tá? Rápido, mas muito rápido, você já acessa, a pizza chega rapidinho para você. Em São José do Rio Preto não tem taxa, então você vai receber de graça a sua pizza. E o mais bacana, coloca lá o cupom Belvedere30. Belvedere30 na hora de você comprar. R$30 de desconto na sua pizza. Bacana, né? Bela Capri junto com a gente por aqui no Noar com Hamilton Trevisan. Bora lá, o nosso convidado é muito especial. A gente tem um grupo de amigos em particular. Todo mundo fala bem dele, já era para ter vindo aqui antes, já era para ter convidado ele antes, mas tudo acontece na hora certa e vale muito a pena a gente ressaltar o trabalho desse cara sensacional. Cirurgião geral, pós-graduado em nutrologia, clínica esportiva. A gente vai falar sobre o tema que interessa a todo mundo, né? Que é o emagrecimento, falar sobre hormônios também, longevidade e até sobre testes genéticos. Hoje com a gente aqui no Noar com Hamilton Trevisan, o Dr. Fábio Pantaleão. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Hamilton. É um grande prazer estar aqui hoje com você. Ouço muito falar de você, nós temos amigos em comuns, né? E para a gente estar aqui hoje é uma honra falar de saúde, emagrecimento, saúde hormonal, tudo isso meio que misturado, que eu acho que é isso que é importante, né? Levar informação de qualidade para as pessoas. É isso aí. Convite. Pô, eu que agradeço a sua presença, obrigado por vir. Então não esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, porque hoje o bate-papo é sensacional. Doutor, antes queria mandar 2 abraços aqui, o nosso querido Guilherme, nosso patrocinador aqui da Mariner Calçados. Valeu, o Guilherme foi quem fez essa ponte pra gente. Muito legal. O Fernandinho da Tiflow também. Fernandinho Russo, grande. E inclusive fiquei sabendo, Fernandinho, que você você passou pelo Dr. Fábio, mas você vendia coxinha, você não podia. Como é que você vai emagrecer comendo coxinha todo dia? Uma grande empresa daquelas coxinhas mais congeladas, né? Congeladinhas pequenininhas, foi no começo da carreira dele, a gente tá aí voando, né? Os dois estão muito bem, né? Como as empresas. Tenho o privilégio de ser médico dos dois, né, do Fernandinho e do Guilherme. Show de bola. Amigos nossos lá daqui. Que legal, que legal. Então, doutor, para quem não te conhece ainda, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse de onde você vem, falasse um pouquinho da sua infância, onde você nasceu, o que você fazia antes de ser esse boom aí do Dr. Fábio Pantaleão? Vamos lá, eu sou o Dr. Fábio Pantaleão, sou médico, meu propósito, minha missão é ajudar pessoas a construírem saúde, através do emagrecimento saudável, da longevidade, do equilíbrio hormonal e da performance na vida real, né? Atualmente eu moro em Ibirá, mas eu sou de Catanduva e tenho consultório aqui em Rio Preto. Então vamos organizar essas ideias aqui. É isso aí. Nasci em Catanduva no ano de 1980, me formei na cidade de Marília, fiz a residência em cirurgia geral, fiquei como cirurgião em São Paulo. Anos de 2012 e 2013, optei por não ser mais cirurgião, mudei de especialidade. Fiz uma pós de endocrinologia nos anos de 2015, mais ou menos. Fiz nutrologia, continuei trabalhando ainda em UTI. E há alguns anos eu foco especificamente nessa área de emagrecimento, longevidade, saúde hormonal e performance na vida real. É o meu lema, assim, meu propósito de coração. Me encontrei nessa área onde a gente realmente leva saúde às pessoas. E o que te levou da cirurgia geral para nutrologia? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque como cirurgião eu era bem sucedido em São Paulo, Hospital São Luís, hospitais de grande porte, né? Mas faltava alguma coisa em mim que não me completava como cirurgião. E aí, na verdade, eu estava um pouco acima do peso, ia casar, estava meio desgostoso com a vida e procurei uma avaliação de uma profissional que
Na verdade, eu estava com os meus hormônios desregulados, que a saúde hormonal não estava boa, o emocional não estava em dia. E aí eu tinha alguma coisa que me tocava nessa parte de cuidar da saúde. Então, comecei nessa área de endocrinologia endócrino, na parte de emagrecimento, focado em saúde. E eu fui me descobrindo, Hamilton, cada vez mais em foco nessa questão de prevenção, medicina preventiva, medicina a gente nessa minha área, eu cuido do paciente como um todo. Sim. Eu sei que todos nós, como médicos, cuidamos como um todo, mas Claro. literalmente, no meu dia a dia, a importância que eu mais vejo ali é de entender a rotina desse paciente, né? O sono, alimentação, atividade física. Como cirurgião, eu era bem sucedido, mas eu não tinha, eu acho que faltava alguma coisa a mais. E eu encontrei isso na nutrologia e venho dedicando cada vez mais tempo da minha vida para isso e me encontrei realmente nessa especialidade. Para quem ainda não entende, né, uma diferença de vamos dizer assim, de um nutricionista para um nutrólogo? Essa pergunta é muito interessante, porque os dois cuidam da saúde. Nutricionista, eu tenho na minha equipe uma nutricionista, ela faz parte, na Alessandra, ela monta a dieta, ela monta os nutrientes, ela divide a alimentação. O nutrólogo, ele cuida das doenças, ele consegue englobar essa parte nutricional com a parte médica, medicamentosa. Então a gente também cuida das compulsões alimentares, os distúrbios intestinais, a gente também avalia a questão hormonal, a questão metabólica, então é uma parte mais aprofundada, mas nós somos parte de uma mesma equipe, né? Fazemos o mesmo time. Doutor, hoje em dia a gente vê a questão das canetinhas e tudo mais acontecendo, né? E até quando a gente colocou, né, que o senhor estaria aqui, a gente tem, eu gosto sempre de falar sobre isso, a gente tem aquele feedback antecipado, que são as pessoas que nos procuram antes para falar, poxa, que legal, né? Porque a gente colocou um tchan lá, né? Se você faz tudo certinho e não consegue emagrecer, o que será que está acontecendo? Então, antigamente o pessoal fazia aquelas dietas milagrosas que não eram milagrosas nada, só fazia essa questão daquela conta, né? Se eu comer menos e fazer uma atividade física a mais, eu vou conseguir ter um gasto e tal para poder fazer. No meu caso, né? Eu fiz de tudo na minha vida, eu consegui perder bastante peso, depois eu voltava. Então, eu optei por fazer o quê? A bariátrica, que para mim está tendo um resultado sensacional, mas a gente sabe que você opera o estômago, mas a cabeça, se você não estiver bem, ela continua sendo a cabeça de gordo. E isso aí não para nunca, né? Então é uma coisa que a gente está sempre em cima. Mas o que todo mundo fala é assim, eu faço tudo certinho. Eu faço a minha marmitinha, faço a minha caminhada, faço os meus exercícios, eu realmente tenho uma vida, tento controlar o meu dia a dia, mas eu não consigo emagrecer. E aí a pessoa faz os exames, às vezes os exames estão todos errados, às vezes o exame está certinho, mas tem alguma coisa nesse sentido. Quando é que a gente percebe, né, no caso o senhor percebe por ser o especialista, que o emagrecimento não é só aquela questão de você comer menos e gastar mais, né, em relação ao exercício? Maravilha, essa pergunta é uma pergunta que eu gosto muito, porque as pessoas, quando a gente fala de canetinha, tem aqueles que são contra, aqueles que são a favor, aqueles que radicalizam. Então eu gostaria meio que de explicar o que é o ponto de vista da ciência, né? Então a primeira coisa a obesidade é uma doença. Doença, ponto. Então, como qualquer doença, ela tem que ser tratada. Então, uma vez que eu tenho obesidade, que eu ativei lá o meu gene, que eu estou epigeneticamente ativo, eu vou ter que tratar, então é para a vida inteira. Só que a gente nunca teve medicações tão fantásticas para tratamento da obesidade como a gente tem agora. Então, a questão do déficit calórico que você falou, ela ainda é importante. A questão da atividade física, ela é importante. A questão, principalmente, você tocou num ponto que eu concordo muito com você, que é a questão emocional. É um ponto muito importante. E a gente tem as canetinhas, que são uma baita ferramenta, mas como ferramenta, elas não têm somente o papel de protagonismo, né? Muitas pessoas estão colocando as canetinhas como uma protagonista da história da vida. E a gente percebe que isso não é uma coisa que é muito saudável. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, eu gosto muito de ter na minha cabeça já 3 coisas, que é gordura, músculo e metabolismo. Então, todo emagrecimento envolve essas 3 variáveis.
Então, se eu emagrecer aí muitos quilos, mas se eu perder massa muscular, eu com certeza vou afetar meu metabolismo. Sim. Então, amanhã eu tenho 10 quilos a menos, menos massa muscular, mais flacidez, menos qualidade de vida, menos longevidade e menos peso. Então, um grande desafio que a gente tem no dia a dia é de tirar o contexto da balança como foco ideal, de mudar para a composição corporal. Quando a gente foca em composição corporal, a gente já consegue mudar muita coisa. Quando eu penso em obesidade como doença, eu tenho uma força-tarefa na minha cabeça como profissional. Então eu penso na questão intestinal, penso na questão mental, penso na questão de nutrientes, carboidratos, proteínas, gordura, penso na questão inflamatória. Todo paciente que tem obesidade tem uma inflamação crônica que precisa ser tratada, ser abordada. Tem uma questão também hormonal, tireoide, testosterona, estradiol, mulher na menopausa. Então a gente tem que olhar para insulina, uma resistência aumentada à insulina. Então percebe que é uma doença complexa para ser tratada com uma única abordagem. Eu gosto muito da ideia de que, como você falou, aí quando eu era cirurgião, né, quando eu operava, eu vi muito assim, eu peguei o começo da bariátrica, né? Então, eu peguei pacientes que a gente estava começando no Brasil, 2005, 2006, na minha residência, foi o começo, assim, começo no Brasil. Sim. E eu via muito isso que você falou. Ah, Fabio, o paciente lá emagreceu, mas eu sou cirurgião do estômago, do intestino, não opero a cabeça. Aquilo me tocava, assim, pô, não opero a cabeça. Aí depois de um tempo houve uma sensibilidade maior e começamos assim, operou a bariátrica, você viu lá, voltou a engordar porque, não muda a cabeça. Aí eu falo, pô, como é que muda a cabeça? Como é que uma pessoa tem compulsão, tem ansiedades, tem traumas da infância, tem coisas mal resolvidas dentro dela, e aí uma noite pro dia ela acorda e fala, resolvi mudar a cabeça. Então, quando a gente pensa em obesidade, a gente tem que definir padrões de compulsão, padrões de ansiedade, ter uma terapia com psicólogo, multidisciplinar, nutricionista. E hoje, a canetinha, eu levanto uma bandeira sim para o uso dela, mas eu gosto muito da ideia de que a gente precisa ter um acompanhamento médico, nutricional, da parte do educador físico, psicológico, porque a obesidade é doença, a gente tem que tratar ela como uma maneira mais abrangente possível aí. E é uma coisa interessante porque, assim, a gente percebe desde sempre, né, que o ser humano, ele quer ser emagrecido, ele não quer emagrecer, né? Então, ele quer, eu preciso caber num vestido, eu preciso fazer isso, eu preciso voltar a fazer isso, eu quero rápido, as coisas acontecem rápido, né? E às vezes a pessoa, ela faz, por exemplo, é óbvio que hoje em dia a gente percebe, seja através do que o pessoal está usando de canetinhas, que antigamente não era para isso, que hoje em dia mas que também o pessoal talvez vai para o mais barato, vai para aquele que não tem uma credibilidade, uma segurança e acaba ficando pior, né? Sim. Só que tudo leva um tempo. A pessoa que ela está sobrepeso hoje, ela não pegou esse sobrepeso em 15 dias para cá. Ela vem anos e anos acumulando. Aí vem aquilo que o senhor falou, a pessoa ela está inflamada, a pessoa ela está desse jeito, tem a cabeça dela. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu eu fazia terapia já há uns 2, 3 anos antes de eu decidir por optar em relação a poder fazer mas assim, eu tinha muito medo. E o Thiago, pô, sensacional, ele me ajudou demais a decidir isso aí, incrível e tal. Mas eu lembro que eu tinha medo que eu era viciado em refrigerante. Então, essa palavra viciado em refrigerante, né, que a pessoa, ela toma todo dia, toda hora e tal. Eu realmente tomava bastante. Até que a psicóloga falou pra mim, falou inclusive pra minha esposa na época, falou assim, ele não é viciado em refrigerante, ele usa o refrigerante como uma recompensa pra vida dele. Exato. Ele tá passando por algum problema, alguma coisa, tá nervoso, ele vai e toma. Ele tá feliz, ele vai e toma. Mas eu cheguei a tomar 3 litros de refrigerante por dia. Então, era muita coisa, né? Entendi. Então, é uma coisa que falava assim, gente, era um negócio descompensado. E toda semana comendo um monte de coisa errada, não tem tempo, a gente na correria. Aí tem aquelas pessoas que dão a desculpa. Sim. E tem as pessoas que realmente o tempo é só se for fazer de madrugada, alguma academia, alguma coisa nesse sentido. Que também não é mais desculpa, porque existe academia 24 horas. Mas aí você perde o sono. Então, você precisa ter um sono também. Então, é uma correria muito grande. E aí a pessoa, ela se perde. E quando a pessoa começa a fazer as coisas por conta própria, ela pode até ter um resultado. Mas se ela não seguir tudo aquilo, o propósito dela, ver realmente, identificar o que está acontecendo, aí ela volta a engordar, ela desanima, que ela fala, pô, vai engordar tudo de novo e não sei o quê. Então, esse foco que o senhor faz em relação principalmente a identificar o real
vamos dizer assim, o que faz com que essa pessoa não perca peso e o que vai fazer com que ela continue esse tratamento. E eu vou dar o exemplo aqui de uma pessoa que a gente conhece, que é o nosso querido Guilherme. E o Guilherme tem uma vida, ele é um case de sucesso, e eu falo isso para ele, né? É um exemplo para todos nós. O Guilherme vai na academia todo dia, ele faz as alimentações dele, ele corre no final de semana, né? Então, existe aquela disciplina que precisa ser feita, mas seguindo todas as orientações, né? Exatamente. Eu creio que começa com uma decisão. Sim, exatamente. Você decide emagrecer, nada te segura. Eu acredito muito que a gente sempre quer arrumar uma desculpa para as coisas. Então a gente tem tempo de treinar, você consegue arrumar um treino uma vez por dia, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Mas uma coisa que acontece muito, que você falou, é muito interessante, que é o imediatismo. Nós somos muito imediatistas. Queremos resultado rápido, queremos resolver a situação de 40 quilos, 30 quilos rapidamente, e a gente acaba se frustrando. Tem um ciclo que eu criei, assim, humildemente falando, que é meio que assim, a gente tem a restrição, a gente durante um tempo a gente fica restrito. Então eu entendi que eu tô acima do peso, eu preciso restringir. Então eu concordo. Restringir. Aí eu fico, aí eu não consigo o que eu gostaria de ter, aí eu me frustro, aí eu desisto. Nossa. Aí eu fico um tempão aqui de novo, eu ganho mais 5 quilos. Falo, não, eu preciso emagrecer, eu fazer dieta. Aí volta para aquele ciclo de novo. Restrição, frustração, desistência. E eu gosto muito de falar sobre isso, e que para a gente conseguir ter disciplina e conseguir ter foco em conseguir continuar no caminho, eu preciso de ter restrição, sim, mas eu preciso de resultado. Então eu restringo, então restrição, resultado, disciplina. Restrição, resultado, disciplina, e aí nada mais te tira da atividade física. Quando te oferecerem um pedaço de alguma coisa que você não quer comer, você fala, pô, não quero. Tem um autocontrole, para de se auto-sabotar. Tem muita gente que às vezes está lá quase no peso ideal e por algum motivo tem aí vamos entrar na parte da psicologia, que não é muito a minha área, mas eu gosto de estudar bastante, que é não mereço pesar esse peso e eu me boicoto e volto para cima de novo. É loucura. Então, a gente tem que, quando a gente tem a decisão, e aí eu falo assim pro paciente, quando você quer pesar? Sempre eu falo assim, às vezes a pessoa tá com 120, fala, pô, 65, aí 65. Aí eu falo, agora relaxa. Então a gente entendeu onde a gente quer chegar, agora o meu caminho, o meu trabalho é como a gente vai chegar até 65. Então a gente tem um objetivo, a gente não tem pressa. A gente faz um cálculo aí de 1 quilo, 1,5 kg por semana, que a gente vai conseguir aí 30, 40 quilos em 6, em 8 meses. E a gente consegue dar tranquilidade no processo. Uma coisa que eu acredito muito, Hamilton, é que seja tranquilo, que seja leve. Sem pressão, né? Sim, e que seja legal. E que a pessoa entenda que aquela frase que a gente ouvia muito antigamente, que não vejo a hora de acabar a dieta, isso não faz mais parte da sua vida, porque sinto lhe informar, dieta para a vida inteira. E a gente não engorda num quilo, a gente não engorda num dia, Milton. 1 quilo de gordura são 7.700 calorias. Então, para você ganhar 1 quilo, você tem que fazer 7.700 calorias. Então, não é num pedaço de pizza, doce, como você me falou aqui, não é num dia. A gente engorda, não é de segunda a sexta, na verdade é de sexta a domingo. Eu só como no final de semana. Pô, final de semana tem sexta, sábado, domingo. Então às vezes a gente fica equilibrando durante a semana e a gente se permite no final de semana. O que a gente geralmente faz? Faço tudo direitinho de segunda a quinta, vou na academia, mas final de semana eu não treino. É onde a gente tem que mudar, então a gente tem que treinar de final de semana, atividade física de sábado. Eu sou contra você de sabadão, pô, pegar uma marmitinha de frango, batata doce, e você sair para jantar com a sua família. Eu acho que faz parte da vida você ter os momentos com a família, mas a gente tem que entender esse equilíbrio. E o equilíbrio, ele só vem depois de você já ter o resultado. Então, enquanto você não chegar no seu peso, meu amigo, o equilíbrio não está na tua hora ainda. Você vai ter que restringir. Então eu tenho que sempre estar na questão de... Tá rindo, né? Não, é que eu tô lembrando do meme aqui, não te atrapalhando, que a pessoa fala assim, ó, acabei de preparar minhas marmitinhas da semana, eu comi tudo em 4 horas. Exatamente, A gente tem que ter esse conceito de que, tá tranquilo. E quando a gente fala assim, tá tudo bem comer aquele tal alimento, fica mais em paz, a gente consegue ter um autocontrole. Se eu começar a falar assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode, você já sente um ET, fala, pô, e outra, a ideia de ser para a vida inteira, essa questão de ser de vez em quando, tá tudo bem, porque aí entra na pegada assim, então eu preciso de resultado. Uma coisa é fato, Milton,
Quando você começa a ter resultado, você fica muito mais seletivo, Sim. você fica muito mais cuidadoso com você mesmo, você tem uma autoestima resgatada, o seu emocional fica em paz, seu sono equilibra. Então é uma coisa que eu gosto muito dessa linha de, cara, a gente precisa ter resultado, porque a partir disso a gente vai conseguir te manter no prumo aí. E tem uma coisa muito interessante também, que a pessoa não precisa sofrer, né, doutor? Porque a Sim. gente vê uma tristeza muito grande. Eu vejo pessoas que fizeram a bariátrica, por exemplo. Eu eliminei 57 quilos, é muita coisa dentro de um ano, né? E eu até brinco com as pessoas, eu sempre fiz os programas meus lá na rádio, um programa de humor e tudo mais, então eu sempre brinquei com o meu peso para evitar que as pessoas brincassem e eu ficasse triste. Então eu mesmo brincava comigo mesmo para Entendi. poder levar como se fosse uma armadura minha. Eu ainda brinco até hoje, eu falo assim, pô, eu tava tão gordo que eu perdi 57 quilos e ainda tô gordo, né? Mas, pô, perto do que eu tava e tudo que eu vinha acontecendo, as coisas que eu faço hoje, principalmente a questão do sono, Sim. é impressionante. E às vezes eu vejo pessoas que fizeram com outros médicos, a gente tromba, e o cara perdeu 80, 70 quilos, o cara numa tristeza, numa coisa... Eu falo, meu irmão, você ganhou uma sobrevida, agora você vai viver com qualidade, você vai poder comer o que você quiser numa quantidade bacana, você vai poder se movimentar, fazer o exercício que você não dava conta de fazer, sair com a sua filha, brincar com a sua família, vai poder divertir, coisas que você não faz. São os prazeres. Então você perde aquele prazer da comida que ficava só Perfeito. naquilo, para você conseguir outros prazeres na sua vida, né? Perfeito. Só que tem gente que acha que isso é um sofrimento. E na verdade é uma libertação, né, doutor? Exatamente. Isso que você falou é comum. Eu falei com uma paciente essa semana que ela estava um pouco triste. Se o Monjaro, a tirzepatida da depressão. A gente tem alguns estudos que podem dar sintomas depressivos ou a bariátrica, né? Mas a pergunta que eu faço é: por que eu comia? Por que eu sou obeso? Por que eu tenho obesidade? Por que eu comia de exagero? Por que eu tenho compulsão? Geralmente, a gente tem uma alteração numa tal de dopamina, Sim. que é o transmissor do bem-estar, no adulto, daquele empurrão, a pessoa procrastina muito, começa tudo, não para, e a dopamina é o prazer imediato. Então, quando a gente tira a comida dessa pessoa, Milton, a gente não tem mais esse prazer imediato de nenhum lugar. É por isso da importância da atividade física. Então, a atividade física é o número 1 para quem fez bariátrica, para quem está emagrecendo. Não é nem para a questão de você, além de você manter a questão de massa muscular, é de você preencher esse lugarzinho aí de comida. E também uma questão do hábito, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa com a comida, tem situação de que a pessoa sempre tinha uma desculpa de comer. Tô feliz, eu como. Tô triste, eu como. Tô cansado, eu como. Quando ela começa a ser apontada, assim, ela começa a se isolar. É muito comum, tá? Tem isolamento da alimentação. Vai numa festa e fica quieto porque vão apontar o dedo. Então a pessoa com obesidade sofre bastante, viu, Milton? Tenho na minha casa. Eu tive problema já com peso, minha irmã fez cirurgia bariátrica, então eu sei o que é isso. Então essa parte emocional é o principal gatilho. E a questão de você controlar a dopamina ou com atividade física, ou às vezes até com medicação, tá com terapia, a gente precisa estar nesse gatilho aí. E é isso. Então, provavelmente, não tem, depois você pode me confirmar, quem geralmente está em tristeza, provavelmente não está levando a atividade física a sério. Isso é verdade. Depois você dá uma pensada nisso daí, se tem sintomas. Eu comecei a fazer umas coisas para poder mudar os meus hábitos, assim, eu treino, a gente tem uma parceria que é a Go Hit, vou até já falar da Go Hit agora aqui para depois já não ter que falar, que é uma academia que eu, há muitos anos atrás, quando era Tim Nogueira ainda, eles me trataram muito bem lá, mas muito bem, eu não era um número. Eu era uma pessoa que estava ali querendo fazer as suas atividades. Entrei num projeto que tinha antigamente, chamava Never Quit Fit, que era muito legal. E hoje eles me abraçaram de novo. Então, eu tento fazer 3 vezes por semana musculação, porque eu perdi muita massa magra, mas muita mesmo, né? E eu tô tentando agora ir na terça e quinta caminhada, fazer umas caminhadas, fazer umas coisas um pouco diferentes, para não ficar aquela mesma coisa todo dia. Aí eu vou no quiropraxista para desentortar, porque depois começa a doer, que isso é normal, né? Também faço. Só que aí o que acontece? Eu descobri uma herninha agora. Umbigo? Então, duas. Uma de cá, uma que eu tinha feito a vesícula há 4, 5 anos, que eu tirei, e agora da bariátrica. Então, alguns exercícios eu não forço tanto para poder fazer. Mas eu tô voltando agora a jogar bola. Então, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Você gosta de fazer? Sempre quis. E fazia mais de, 15 anos que eu não fazia isso. Doutor, vai fazer 20 anos, fez 20 anos que eu não tinha 95 quilos.
Tá com 95 hoje. Eu Qual que é a tua cheguei, meta? Qual que é o eu peso? cheguei 147, né? Eu cheguei quando eu fui fazer a cirurgia. Então, não tem uma meta, né? Tem. O Thiago fala que eu devo chegar pelo meu peso, pela minha altura e tal, e pelo tempo de bariátrica ainda, a uns 88, 87 quilos. Eu acho que se eu chegar nisso aí, do jeito que eu tô, eu já tô beleza, porque hoje eu já durmo. Legal. Aí depois, agora a única coisa que eu ainda tenho que ver, porque eu tenho um pouco de medo, mas eu acho que as pessoas estão me tirando esse medo, né, de depois tirar as peles, tal. Mas eu Tranquilo. não sei. O Gui me deu. Vamos por partes, O Gui foi um cara que ele tá me dando um pouco de força nisso aí. Não, tranquilo. Mas eu percebo isso. O dia que eu não vou, seja por conta da rádio, Tá. seja na correria, uma reunião, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu fico chateado. Eu falo, poxa vida, Já é não um vou na academia hoje. Já é um compromisso. né? Pra mim, assim, na minha mente, eu falo assim, poxa, eu falhei. E aí, no outro dia eu tento ir, como eu vou sempre na parte da manhã, eu tento controlar isso, mas é viciante mesmo, né? A gente teve, na semana passada, a gente bateu um papo aqui com o Rangel, Eu vi. e o Rangel tava falando o número de corridas de rua, de maratonas que estão tendo, e isso vai fazendo com que cresça cada vez mais. E como eu já estou há praticamente 10 anos apresentando essas provas, eu vejo que cada vez mais amigos estão Legal. indo e a galera está fazendo, e é uma coisa que aí sim a pessoa vicia em fazer atividade Eu física. tenho pacientes com o Rangel. Eu tenho o Marcelo, paciente do meu, que é um paciente querido que emagreceu bastante, vai com o Rangel. Tem um Rangel bem conceituado, né? Milton, atividade física, qual que é melhor? Aquela que você gosta. Sim. Qual o horário do dia para você fazer o que você consegue? Depois, no segundo momento, é a musculação. A musculação, ela é ouro, ela precisa entrar na sua vida, tá? Então, essa questão de você já está tentando, você está conseguindo, você já percebe que seu corpo não responde, responde diferente. Eu focaria em você agora em relação à questão da composição corporal. Baixar a gordura corporal, tentar focar mais na questão de massa muscular, treino de força, aumentar a proteína, beber bastante água, treinos focados na sua questão de ganho de massa mesmo, não tanto no peso mesmo de balança, sim. né? Mas a questão que você falou do futebol aí é muito legal, porque você tem um prazer, você deve ter, você tá felizão de estar voltando, acho que o caminho é esse. Por mais que a galera não acredite, eu já passei na peneira da Portuguesa, entendeu? Então vocês me respeitam que eu era muito bom de bola. Legal, muito legal demais. O bate-papo tá incrível, né? Se você não tá inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, que é muito importante aqui. A gente já vai bater um papo com a galera que tá no chat. E para você que tá assistindo e não é inscrito, para você participar do chat, é só você se inscrever. Rapidamente você já pode mandar a sua perguntinha aqui também. Aproveitar e mandar um abraço pra galera da Tricolor Informática. Tá chegando a Copa do Mundo, a Tricolor tá com uma promoção bem legal, onde você pode faturar aí camisas oficiais da seleção, tem bola oficial da Copa do Mundo, muitos prêmios legais. Para você que não conhece a Tricolor, são 2 lojas, tem em Badiba City e tem aqui em Rio Preto, e tudo que você precisa em suporte e principalmente em informática, a Tricolor tem para você, inclusive para sua empresa que precisa do pessoal para fazer a manutenção. Então, se quer comprar aquele PC Gamer, precisa de uma máquina específica para o seu trabalho, a Tricolor tem tudo isso para você. Entre em contato pelo Instagram, lá você tem todas as informações e já aproveita para participar dessa promoção que é muito legal. Agradecer a Ana Campos, consórcio e consultoria. Cara, todo mundo tem um sonho de ter uma casa, um carro, o seu barco, né? O André aqui morre de vontade de ter um barco, e com a Ana Campos Consórcio você pode realizar esse sonho. Faça o seu consórcio, até a 4ª parcela você é contemplado, isso tudo em contrato, tá? Ou você pode fazer o seguinte: participar das lives e começar a trabalhar com consórcio. Já pensou você ganhar uma grana extra, ou então o seu novo jeito de ganhar dinheiro, a sua nova profissão? Tem lives toda semana. A Ana Campos, ela não só vende consórcio, como faz as mentorias. Então entre em contato com ela, juntamente com o Consórcio União, e vai mudar a sua vida. Deixa eu falar da China Fair, que logo a gente vai trazer a galera aqui para participar com a gente. Cara, que loja incrível. Tem novidades todos os dias, e lá tem um montão de coisas. Tudo que você precisa, é um mundo de utilidades, de oportunidades e de variedades para você. A China Fair, você vai lá no Instagram, China Fair Rio Preto, onde você vai ter sempre as novidades que o pessoal coloca. Todo dia tem para você. Pode ser algo de alimentação, pode ser também maquiagem, tem brinquedos. É uma infinidade. Se você não conhece esse mundo, entre você também no mundo da China Fair, com novidades todos os dias. Falar da loja Espírito Santo. A gente vai bater um papo com a Ananda essa semana, da loja Espírito Santo, que é aquele momento especial. Lá tem tudo que você precisa para você realmente andar com a sua fé em dia, os produtos católicos, e você vai encontrar também o Fala Senhor. Fala Senhor é um devocional onde você tem ali o evangelho do dia. Você pode fazer as suas anotações e é muito mais fácil para você já começar o
dia com as palavras e a presença de Deus, tá? E agora também você sabe que a loja está ampliada, né? E você vai encontrar também o vestuário católico. Muito bacana, tá? Vem aí o Dia das Mães, aquele presente especial para sua mãe, você vai encontrar nada mais, nada menos do que lá na loja Espírito Santo. EspíritoSanto.rp, junto com a gente por aqui. A Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição. E para você que inclusive quer já suas carnes todas fracionadas, eles têm o kit mistura. Para você que está fazendo aí a sua dieta, tem o kit mistura light. São carnes mais magras e que com certeza vai ajudar no seu dia a dia para você fazer a sua marmitinha e tudo mais, tá? Mais de 40 anos de tradição, tem assados no final de semana e lá você encontra, é claro, a cafta roseiral que não tem igual, além do frango assado que é o mais crocante de São José do Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, Casa de Carnes Roseiral. Pra gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, falar da St. James Barbershop, aquela oportunidade de você cortar o seu cabelo e fazer a sua barba com uma experiência diferente, a experiência St. James. Fica ali na Praça do Vivendas. Inclusive lá tem um bar sensacional, você pode também fazer o dia do noivo e ainda fazer o seu evento. Entre em contato, além dos produtos exclusivos que a St. James tem, para você cuidar do seu cabelo e da sua barba com a melhor maneira. Inclusive lá tem barbeiras, cara, você acredita? Então as mulheres vão estar cuidando do seu visual e você vai ser muito bem tratado. O Dr. Fábio está recebendo de presente uma caneca personalizada com o nome dele, que é da Encantar e Mimos Afetivos, para levar de recordação. Se você quiser, tá chegando o Dia das Mães aí logo, para você que quer presentear sua mãe com uma cesta linda, cheia de coisas bacanas, com uma caneca com uma foto sua, da sua mãe, entre em contato com a Encantar e Mimos Afetivos, que com certeza você vai gostar e muito. Doutor, temos aqui o pessoal que tá mandando um abraço aqui no chat. Opa! Galera que tá online aqui. Legal. Temos a Tainá dando uma boa noite pra gente, Lucas Martins, boa noite, Hamilton. Guilherme Valeriano, o senhor conhece esse cara? Conheço, Guilherme. Tá aqui junto com a gente. A Caroline Vian, tá aqui, doutor Fábio é o melhor. Lucas Ribeiro, doutor Fábio Fera, um profissional singular, sensacional. Obrigado, Forte Lucas. abraço aí pra ele. Obrigado, e pra você também, Hamilton. Valeu, Lucas, obrigado, viu? Lucas Martins falando que o tema é excelente. Legal. Temos aqui também a nossa querida Marrê. Um beijo pra Marrê também, já esteve aqui com a gente. Nessa era das canetas, o uso muitas vezes sem acompanhamento real e de um médico, quais os riscos silenciosos para quem usa sem ter aí, de fato, né, o seu IMC de obesidade. Na verdade, assim, as questões das canetas, vamos falar real, que tá tendo as canetas... Só para completar, doutor, ela falou o seguinte, completando a pergunta, com o emagrecimento acelerado, né, ou com a caneta ou sem, a perda de músculo pode comprometer a manutenção dessa perda, né? Exatamente isso. Então, o que a gente percebe hoje, Hamilton, quem que é ela? Quem a gente perguntou? A Marrê. Marrê, tudo bem? Bem-vinda, obrigado pela pergunta, Marrê. Marrê, é o seguinte, a gente vê hoje uma enxurrada dessas canetas em todo quanto é lugar, né? Então, muitas pessoas comercializando, trazendo de fora do Brasil, caneta sem procedência, né? Então, eu acho que o grande risco à sua saúde é esse, de você não saber a procedência, saber como veio armazenada essa caneta. Então, é interessante sempre que você busque alguma medicação de procedência, que você realmente saiba de onde está vindo. Dito isso, o risco das canetas, na verdade, tem um pequeno risco de pancreatite, que até foi falado recentemente, mas isso daí é um risco muito pequeno. A gente nunca viu isso daí. Eu creio que a atenção maior é na alimentação e na atividade física, para a gente não perca massa muscular. E foge uma rede de emagrecimento rápido, não vale a pena. Não vai. E tem uma outra coisa também que a gente percebe, né? Aquilo que a gente estava falando. As pessoas, elas querem ser emagrecidas, né? Sim. Tudo no 2x, tudo na velocidade 2x, Exato. rápido para ontem, né? E não é bem assim que acontece. Aí depois fazem coisas erradas aí corre atrás para tentar corrigir e tudo mais. E emagrecer rápido também, Milton, geralmente destrava, quando você tira a caneta. E uma pergunta que eu faço sempre de reflexão. Comprei no meu contato uma caneta, beleza, tranquilo. Por quanto tempo você vai usar? Sim. A gente sabe que os estudos são de um ano e meio, né, da medicação. Então ninguém faz, as pessoas compram e acham que de repente em um mês vão resolver o problema. E não resolve. Fazem, já vi doses maiores com colaterais de náusea, vômito, não consegue comer. Limita mesmo. Então, assim, eu creio que a gente tem que ter tranquilidade, fazer isso com calma, com saúde, né? Buscar um profissional que possa te adequar, te acompanhar. A medicação é fantástica, mas ela pode ter o potencial risco aí de fazer mal, caso você não saiba utilizar
maneira correta, que você não faça da maneira correta. É isso aí. A Marrê que esteve com a gente por aqui também, ela que faz um marketing sensacional, depois você entra em contato com você vê, sim, Marrê. inclusive o podcast com ela, que é bem legal. Legal, Marrê. Inclusive ela falou aqui, ó, restrição, resultado e disciplina, perfeito, né? Legal. A Ricelinha tá aqui, boa noite, esse podcast é necessário, o Chocolate tá mandando um abraço aqui pra gente, parabéns, Hamilton, ver e ouvir você tão bem e motivado cada vez mais, incentivando as pessoas, né, a seguirem em busca da sua saúde. E beleza, o pessoal que tá mandando aqui pra gente. Inclusive, doutor, eu tinha deixado uma caixinha de perguntas no Instagram. Tá. E temos aqui a Célia, mandou aqui. Boa noite, pessoal. Hoje, qual o maior erro, né, que você vê que as pessoas cometem quando tentam emagrecer? O senhor já falou um pouquinho sobre isso aqui, né? Que é sobre essa Célia, boa noite, Célia. Tudo bem? Célia, acho que o maior erro é esse, de você tentar por conta própria, sem orientação, achar que já entendeu o jogo, ir lá, faz do seu jeito, não come proteína adequadamente, não bebe água adequadamente, não alinha o seu sono, o seu intestino, o seu emocional, muito importante, seus níveis hormonais, não sei qual que é a sua idade, Célia, mas é muito importante também estar com os níveis hormonais em dia. Acho que é isso, você precisa de uma pessoa, de um profissional que te conduza para que você fique em paz e tenha resultado duradouro aí. Você merece, Célia, você merece. O Samuel tá aqui, ó, existe muita informação na internet, o que mais te incomoda, né, em relação a isso como profissional? Rapaz, é uma pergunta bem legal essa do Samuel. Samuel, a gente, na verdade, hoje, a minha missão, a gente fala que o problema não é o barulho dos loucos, né? É o silêncio dos ruins, é o silêncio dos bons. Então a gente precisa, na verdade, se manifestar cada vez mais, trazer ciência. Eu me cobro muito, eu estudo muito. Costumo falar que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Porque hoje a gente tem tanta informação. E quando você se depara aí, Samuel, com uma informação que você fica meio na dúvida, pesquisa. Você tem armas para isso hoje. Só que uma verdade, uma mentira mal contada, uma narrativa bonita, é o que as pessoas mais fazem. Contam aí, conto da carochinha, com atalhos, né? E não existe atalhos. E quando eu vejo algumas coisas, eu confesso que eu tenho vontade de ir pro embate, mas eu tenho um perfil mais tranquilo. Então eu faço a minha parte no dia a dia de tentando fazer uma medicina de qualidade, uma informação séria, que eu tenha uma entrega tranquila e que eu consiga fazer a minha parte como missão mesmo de levar para o paciente, para as pessoas, porque realmente precisa ser dito, né? Ó, a Renata tinha mandado aqui pra gente também o seguinte, doutor, dá para dizer que o emagrecimento é mais uma coisa biológica do que comportamental? Eu acho que são as duas coisas. Você realmente, a parte biológica, isso é muito legal isso, Renata, porque a parte biológica, sim, tem a questão emocional, a questão intestinal, inflamatória, da tireoide, que a gente fala que é um pouquinho, né? A parte hormonal, mas o seu comportamento, ele fundamenta nos seus resultados. Agora eu pergunto, que eu até falei para o Hamilton, mas o meu comportamento, ele tem algumas coisas que eu preciso de ajuda para de repente conseguir mudar uma compulsão, uma ansiedade, né, um síndrome do comer noturno, tem bastante coisa que a gente precisa avaliar nesse comportamento, mas sem dúvida nenhuma, o seu comportamento, a mudança do estilo de vida é o que mais vai te deixar aí, vai te deixar magro depois que você conseguir chegar no teu objetivo. Muito bem. A Bianca tá mandando aqui, eu conheço a Bianca, ela mandou 2 perguntas em uma aqui. Vamos lá, Bianca. Ela tá aqui, ó. Caloria ainda é o principal fator ou já ficou ultrapassado? E se existe um tipo de dieta ideal ou isso dá uma variada de 100% para pessoa para pessoa? Legal essa pergunta, hein, Bianca? Bianca, a caloria, na verdade, a gente não consegue... Assim, vamos por partes, tá? O que emagrece é déficit calórico, ponto. Então, se eu queimo 2.000 por dia, eu tenho que comer menos do que isso para emagrecer. E é como eu chego nesse déficit que é a pergunta. Então, a canetinha, as medicações me ajudam a ter déficit calórico, né? Então, eu consigo, sim, pelas calorias, chegar no meu resultado. Contar calorias, eu não acredito muito nisso, não. Acho que é uma coisa que está ultrapassada, ficar naquela contagem de calorias. Eu gosto muito da ideia de você ser saudável. Se você, vou dar um exemplo assim, não é minha área, né, não sou nutricionista, mas... Se você acordar, fizer uma fruta, um pão com ovo, comer frango, arroz, feijão, salada, legumes, à tarde whey protein, creatina, uma fruta, à noite você repetir seu almoço, baixar um pouquinho do arroz e do feijão. Eu rasgo meu CRM se você não emagrecer. Não tem como, né? Então o que você na verdade engorda são as coisas que a gente coloca no meio. Então eu tiro o meu café da tarde, aí eu tenho mais fome, eu como mais à noite. Eu pulo meu café da manhã, a ciência já mostra que pular o café da manhã faz com que você ative uma compulsão alimentar à tarde, então você acaba comendo mais. Então proteína de manhã é muito importante, porque a proteína tem a capacidade de te deixar mais saciado. Ela ativa aí os hormônios da saciedade, diminui a tua fome, aí você conseguir já melhorar também a composição corporal. Então são estratégias que são muito interessantes que precisam ser feitas.
O jejum intermitente é bom? Depende. Para quem? Que hora que essa pessoa treina? O jejum intermitente é fantástico, desde que a pessoa, num período que ela estiver se alimentando, Milton, ela coma direito, coma uma alimentação saudável. Então, como estratégia de emagrecimento, a gente tem um jejum 5-2, por exemplo, que é você fazer 5 dias comidas normais e 2 vezes por semana você tira o café da manhã e janta um shake, por exemplo, de proteína com uma fruta. Então você consegue diminuir seu nível de glicemia, baixa a sua ação da insulina, você consegue sim ter uma boa estratégia junto com as medicações principalmente. Dieta ideal, depende do contexto. Hoje em dia a gente tem testes genéticos que a gente consegue mapear sim qual dieta é melhor para esse paciente. A gente até faz isso no consultório, na clínica. Só que não é para todo mundo, é para um caso ou outro. Isso de repente quando o paciente quer ter uma informação mais específica da sua genética, eu gosto de entender que comida de verdade é o que vai fazer você emagrecer. Tirar carboidrato, acho uma fria, deixar você sem carboidrato, porque você vai ficar sem energia, você vai ficar de repente sem humor, vai ficar triste, você vai desinchar, perde água, não treina direito, tem menos força no teu treino, então não é legal. Porém, você diminuir carboidrato, por exemplo, deixar um carbo mais leve pré-treino, um carbo pós-treino, para que você recupere o seu glicogênio muscular e hepático, é muito interessante. Diminuir o carbo noturno também é interessante. Então, são estratégias individuais. No lipedema, a mulher do lipedema é muito beneficiada por uma dieta anti-inflamatória, né, que a gente pode falar mais ou menos assim, que é uma dieta mediterrânea, que ela é uma dieta rica em proteínas, mas também vem com gorduras. Então, às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de colocar gordura, azeite, abacate, castanhas, nozes, enfim. Então, sempre com uma orientação da nossa nutricionista Alessandra, que faz um trabalho fundamental nos nossos pacientes. A gente tem essa dieta, eu gosto muito, sabe uma coisa que eu gosto muito? Aqui é a Bianca, né, que perguntou, né? Bianca. É assim, a gente pega o dia do nosso paciente, a gente vai avaliar o que ele já faz. A gente tira o que tá ruim e melhora o que tá bom. Boa. Não adianta você ficar assim, exemplo, tem que comer ovo. Você fala, Fabião, eu odeio ovo. Ovo, cara, não, Milton, vamos comer ovo 3 dias, você não tolera. Então a gente não adianta ficar colocando algo na vida que o paciente não está habituado a fazer. Então, quando você organiza a rotina que o paciente já gosta de fazer, pô, sucesso total. Dieta tem que ser fácil, simples e acessível, porque você tem adesão e consiga mantê-la, né? Mantê-la por mais tempo. Tipo assim, igual o André. O André, ele come muito polvo, assim, direto. 3 vezes por semana. Fala, André, gosta de polvo? É muito bom, ó, o polvo pra... Ele gosta de polvo? É muito. Coloca é muito pouco, shoyu? Coloca muito shoyu? Tudo que você pensar. Não gosta de polvo? Não. Ele Rapaz, o shoyu, na verdade, o japonês é um negócio que é bacana, mas ele é muito, assim, a gente tinha uma impressão antigamente que ele era muito saudável. O japonês no Brasil nosso, a gente dá uma enfeitada, né, Milton? A gente coloca geleia com arroz, com shoyu. Não, o André faz né? um negócio. Também? Ele mesmo faz. Ele tem um freezer só de polvo. Ele gosta de polvo mesmo? É toda semana. Polvo é saudável, polvo é bacana. É ele? Não, mas ele faz. Não, mas ele faz mesmo. Polvo é bacana. Ele prepara. Polvo é super legal, polvo é saudável. É aquela questão, né? Às vezes a pessoa, ela come, né? Ela prepara, igual o senhor estava falando assim, pô, a pessoa não come ovo. Uhum. Ah, mas a sua dieta tem que comer 3 ovos por dia. Ah, a pessoa não come alface. Não, tem que comer alface o dia inteiro. Aí a pessoa vai enjoando, aí ela não volta nem no médico mais, ela larga a mão de tudo, né? Exatamente. A dieta tem que ser fácil, mas tem que pegar o que você meio que faz e melhorar essa questão do dia a dia aí. Doutor, a gente vai falar sobre muita coisa aqui ainda, mas tem uma questão aqui que eu achei interessante, que é assim, as pessoas falam que a partir de certa idade, conforme a idade vai chegando, você vai tendo mais dificuldades para você conseguir chegar ao peso, alguma coisa assim. O metabolismo, ele trava realmente, existe essa travinha, tem como destravar isso. A pessoa chega num certo tempo, realmente, ela não vai conseguir alcançar os resultados por conta da idade dela. Isso é uma dúvida que me passa, porque o mês que vem eu faço 48 anos, né? Tá inteirão, Milton, tá inteirão. Milton, na verdade, assim, ó, deixa eu tentar explicar sem ser mediquei, sem ser chato, né? Conforme a gente vai envelhecendo, mesmo que você faça atividade física e coma direito, nós vamos perdendo massa muscular. E o metabolismo, ele tá no músculo. Então, conforme eu vou envelhecendo, eu vou diminuindo minha massa muscular. Então, o que é metabolismo? É uma continha que o seu músculo que consome a caloria. Então, é por esse motivo que eu vou envelhecendo,
eu diminuo a massa muscular. E se eu, muitas vezes, não faço atividade física, não faço reposição hormonal, não como proteína adequada, não bebo água, eu continuo. Então é uma cascata da vida, mas que antigamente a gente achava que é normal, 50. Então, hoje em dia, cara, a gente tem pacientes nossos lá de 60 que você fala, caramba, por quê? Cuida da saúde hormonal, cuida da saúde mental, cuida da saúde física, né? Então a gente tem, hoje, eu gosto de falar assim, a longevidade está tão avançada, ainda mais com a IA, a gente tem tanto recurso, tantos testes genéticos, testes de telômero, idade biológica, microbiota, metabolômica, a gente faz tudo isso, mas se eu puder resumir uma palavra, se eu quiser viver mais, eu tenho que ter o quê? Massa muscular, músculo, na verdade. Então, o metabolismo é isso, você tem razão, realmente tem a ver, mas é por causa desse motivo do envelhecimento, tem a ver com a nossa massa muscular, basicamente. Doutor, agora tem uma coisa até, nesse assunto você já falou um pouquinho, que é sobre o estresse, né? A pessoa já, na correria do dia a dia, tudo que acontece, ansiedade e tudo mais. E o sono também é uma coisa que influencia muito. Muito. Uma das coisas que eu falo que, assim, me ajudou demais nesses 57 quilos eliminados é que hoje eu durmo. Antigamente eu passava a noite inteira acordado. E o ar podia estar torando, que eu estava suando e tudo molhado, né? E hoje não, eu deito 10h30, acordo 6 horas da manhã. Você acordava cansado? Não tinha apneia do sono? Não, eu não dormia mesmo. Eu ia para o outro quarto, ligava a televisão, mexia no celular e não conseguia dormir. Quando eu vi já era quase 6 horas. Só quem passa por isso sabe tanto que é difícil, né? É muito ruim, né? Você não ter o sono. E aí, o sobrepeso, obviamente, ele, né, te prejudica demais, mas aí junta com o estresse do dia a dia. Aí você já tá com sono durante o dia, o seu estresse já aumenta. Exatamente. E aí você não tem mais vontade de fazer as coisas, porque a correria, os dias vão ficando cada vez menores, né? E o sono é uma coisa que realmente, o sono... Uma vez um cara falou, ó, bebe água e dorme. Você vai conseguir fazer tudo que você quer na sua vida. Aí o beber água já é mais complicado, dormir eu já tô conseguindo. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que você quer um dia com mais horas? Então, se você não aproveitar, né? Não, eu digo você, eu digo a gente, vai. Nossa, porque nós queremos dias com mais horas? Pra fazer mais coisas. Pra trabalhar mais, cara. A gente não fala um dia, quero mais horas pra ficar com a minha família, pra ficar com a minha esposa. A gente só quer trabalhar, a gente é workaholic total. A gente tá numa pegada de que eu preciso ser produtivo. A produtividade não é o ter alta performance todos os dias até meia-noite. Isso daí vai falhar o motor. Produtividade, a gente ter uma produtividade constante, plena e manter no nível a vida inteira, né? Então, o que acontece muito com o sono? A gente tem estudos que falam que quando a gente não dorme bem, o dia seguinte, eu consumo até 500 calorias a mais. Eu busco doce, eu busco coisa palatável, eu busco porcariada em geral. Acontece por causa do cortisol. Então, quando eu não durmo, eu não desligo o meu cortisol. A gente vai ali... O que a gente faz hoje, Hamilton? Nós todos, tá? A gente vai com o celular pro quarto, a gente vai com televisão muitas vezes no quarto, a gente não desliga, a gente fica pensando no dia, no que deu certo, no que deu errado, o que eu vou fazer no dia seguinte, então eu durmo meio que sem desligar do meu dia. Sim. Então a gente já dorme com esse cortisol alto, então eu durmo mal, acordo a noite inteira e a gente acorda cansado. No caso da apneia do sono é pior ainda, que a gente não tem, o sangue não circula direito, a gente não coloca oxigênio adequado nas células, né? E essa questão do sono hoje eu trato como remédio, tá? Não com remédio. Tá. O sono é um pilar que ele é tão importante quanto a atividade física, quanto a alimentação, quanto o seu, né? A gente fala que o sono, ele precisa estar bem para que as outras coisas voltam a se equilibrar aí. Doutor, antes de a gente falar sobre os hormônios, que é uma coisa que é muito interessante, né? O hormônio é e aí, vida, né? Aí o bicho vai pegar. Dentre os vilões, um dos... Vamos dizer assim, um vilão também que ajuda, né, ou piora bastante o emagrecimento, é a questão do álcool. Sim. E a gente tem percebido isso, inclusive nessas provas que eu faço também, que a gente vai estar lá, que é assim, hoje em dia as empresas estão preocupadas com isso, as grandes empresas, né? E automaticamente, até cerveja, as bebidas alcoólicas, agora elas estão vindo com uma roupagem diferente, menos álcool, menos não sei mais o que, glúten, um monte de coisa acontecendo assim, para que não perca, né, os seus clientes e para que pegue principalmente essa fatia de pessoas que estão querendo uma vida mais saudável. Menos noitadas, né, ficando mais em casa e tudo mais. Mudou o negócio do pessoal. O álcool, ele realmente é um vilão muito, muito forte. Sim, o álcool ele é um vilão, além de ser calórico, tem a caloria do álcool, ele também inibe matar o mTOR, que é uma proteína ali que faz a transformação daquela ativa massa, a formação da massa muscular.
Atrapalha o seu sono, atrapalha a sua circulação, ele é tóxico ao fígado, tóxico ao coração. Mas a gente fala isso de excesso. Sim. E as indústrias hoje que você me falou que estão buscando aí essa questão de menos caloria tem a ver tanto com as medicações que a gente tem hoje aí, a indústria alimentícia, Walmart tem uma recente notícia que baixou 10% o faturamento mundial, é muita coisa, uma empresa desse tamanho. As empresas estão tendendo aí a fazer, já vi até rodízio, Monjaro, então, porque tem muita gente que está usando as medicações, estão com uma conscientização mais também da alimentação. Sim. Então eu creio que é um caminho da saúde. O álcool, ele é prejudicial, mas quando a gente fala em álcool, a gente fala em excesso de álcool. É isso, eu acho que essa nova geração, atualmente, a gente está com uma conscientização muito interessante. Até estava falando com meu cunhado e ele falou, cara, não tem onde ir, a gente não tem mais balada, não tem mais notada. Hoje o novo, o normal é a moçada mais jovem procurar corridas, grupo de corridas, aí, grupo de atividade física, né? Sim. É bem interessante isso. Doutor, quando a gente vai falar sobre hormônios, que é uma coisa que todo mundo estava perguntando para mim, ele vai falar bastante sobre hormônios, vai falar como é que funciona, eu tô querendo ver como é que funciona isso e tudo mais. Vamos lá. Como é que essa questão impacta em relação ao peso, né? Tá. Porque as pessoas escutam falar, às vezes não vê uma explicação ou não tiveram oportunidade de passar na sua clínica para poder conversar com o pessoal. E aí, de repente, a pessoa fala, pô, o hormônio é isso, o hormônio é aquilo, isso aí realmente tem a ver com o peso. Será que é isso que está fazendo com que eu não consiga emagrecer? Como é que funciona? Então, queria que você desse uma lapidada. O hormônio, na verdade, Milton, ele é fundamental para o nosso equilíbrio físico da vida. Então ele não pode nem ser visto como rotina, como normal, como qualquer coisa a gente vai fazer, vai ter uma intervenção hormonal, né? Ou também nem como vilão. Gosto muito da ideia da expressão tanque cheio. Sim. Né? Você tem que estar de tanque cheio, cara. Se toma um homem com uma testosterona de 300, não é normal. Não é normal. Entendi. Tá? Então a gente até pode achar que esse paciente ele vai emagrecer, ele vai melhorar o seu hipogonadismo, a gente tem estratégias de não fazer nada hormonal, de fazer uma estimulação hormonal, né, no princípio. O fato é, quando a gente identifica um paciente com baixo hormonal, no caso masculino, a gente tem que olhar para alguns fatores. Primeiro é a idade desse paciente, hábitos desse paciente. Por que ele está com esse hormônio baixo? Ele está com uma síndrome de Mocha, que é uma síndrome da infertilidade baseada na obesidade. Esse cara já é meia-idade, 45, 50, realmente tem hipogonadismo, mas da idade, numa andropausa, a gente vai precisar fazer uma intervenção. O fato é, a gente precisa agir. Os estudos mostram que tanto o hormônio baixo quanto o hormônio muito alto te colocam em risco cardiovascular. Ponto. Então a gente precisa estar com os hormônios em dia. Então o hormônio ele é saúde mental, saúde física, saúde sexual. O homem com hormônio em dia, ele acorda bem, ele acorda feliz, ele acorda disposto, ele vai trabalhar melhor, ele é o melhor pai, o melhor marido, o melhor profissional, o melhor gestor. E tem muitos pacientes com hormônios no pé, com sintomas de depressão, tomando medicamentos para depressão e não foram solicitados os níveis hormonais desse paciente. Então, quando eu tenho um paciente que tem baixo hormonal, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu preciso primeiro... Ou seja, se o hormônio tiver meio que desregulado, ele vai ter uma dificuldade para emagrecer. Você pode fazer alguma abordagem medicamentosa não hormonal para um estímulo de eixo nesse paciente. Em alguns casos específicos, você pode também lançar mão da reposição hormonal. Ou você também pode fazer uma mudança de estilo de vida desse paciente, como uma conscientização, depende da idade dele, para que a gente consiga, através dessa mudança, reestabelecer os níveis hormonais. Na mulher, a mulher durante muito tempo foi esquecida um pouco no climatério, na menopausa. Era muito assim, é normal da sua idade, você tá assim. Então, eu gosto de contar uma história, que a mulher de meia idade, 39, 40, 43, ela tem quase um pouco mais de 40 sintomas dessa fase. Então ela tem sintomas, basicamente no início, sintomas de irritabilidade, 3 da manhã ela acorda e ela perde o sono. Ela tem sintomas como esquecimento, que são os brain fog, ela vai na cozinha pegar um negócio e fala, o que eu vim fazer aqui? Acho que estou com Alzheimer. Então isso vai causando a parte cognitiva da mulher, que é a falta da progesterona, ou o início da progesterona em deficiência. Depois de um tempinho, essa mulher começa a ter perda de libido,
perda de massa muscular, fraqueza, cansaço matinal, não quer saber do maridão, isso pode ser uma deficiência da testosterona. E por final, na última fase, ela começa a ter ondas de calor, fogachos, secura vaginal, desconforto autossexual, que já é queda do estradiol. Então, uma sequência. Os estudos mostram que quanto antes a gente fizer alguma intervenção de reposição nessa mulher, mais saúde a gente vai dar para ela. Então, quando a gente fala de reposição na menopausa, por exemplo, o estradiol, eu estou protegendo essa mulher de osteoporose, osteopenia, sarcopenia e demência. O estradiol também é protetor cardiovascular. Então, hoje em dia, a gente não tem mais uma opção de, eu vou repor, não vou repor. A gente se individualiza, com certeza. Cada caso é um caso, existem as contraindicações, existem sim muitos critérios a serem seguidos, mas hoje a gente tem uma geração de médicos que estão estudando bastante sobre essa questão hormonal e a gente tem respostas muito bonitas de recuperar essa mulher. E a gente percebe que as mulheres que fazem uma reposição hormonal adequada, bem orientada, elas conseguem viver melhor, ter melhores dos seus relacionamentos, das suas relações pessoais, na hora da sua vida. Então, o hormônio é assim, basicamente se tiver faltando, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa olhar para isso com carinho e isso é caso a caso. Para mulher, no caso, isso acontece mais em relação à menopausa ou dependendo de uma idade também já começa a acontecer esses sintomas? Dependendo de uma idade, sim. A gente normalizou, eu vou falar um negócio meio polêmico agora. A gente normalizou durante muito tempo o uso de anticoncepcional oral na mulher. Hoje a gente tem estudos que já falam que será que vale a pena, porque o risco relativo é muito alto de algumas doenças específicas, tá? E essa medicação especificamente, ela causa algumas doenças que hoje a gente sabe, por exemplo, como lipedema, a mulher tem um desejo sexual hipoativo, então às vezes a gente tem que intervir também com algumas medicações, mas a intervenção maior se dá no climatério, que é aquela fase pré-menopausa, e menopausa. Algumas patologias específicas como endometriose, miomatose, a gente tem medicações hoje específicas para isso, que também é tratamento hormonal, e o tal do TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, que a mulher tem muita enxaqueca, muita cólica, muito fluxo menstrual muito alto, você fala, é normal. Eu sempre pergunto assim, você sofre com a menstruação? Ela fala, sofre. Eu falo, quantos dias? Ela fala, não, 7 dias. Eu fico 7 dias por mês. Eu falo assim, vamos fazer uma conta? 7 dias vezes 12, a gente vai ter aí 90 dias por ano, aproximadamente, improdutiva ou mal. Então você tem 3 meses por ano que você está sofrendo, que você não treina bem, que você não dorme bem, aí traz para a realidade. Então a gente hoje tem como abordar, mas caso a caso, com muita cuidado nessa indicação e muita responsabilidade médica também de explicar para a paciente todos os passos que a gente está dando ali na clínica. Para o homem, doutor, assim, aqueles que não... O homem é muito complicado ele fazer exame, né? Sim. Só se tiver aí, porque ele tem aquela ideia, a gente só fica doente se faz exame. Fica com esse negócio na cabeça. Mas para o homem que, por exemplo, assim, ele demora para fazer exame, só se acontecer alguma coisa e tal, que sintoma, que coisa que a pessoa pode ver que ele pode falar assim, pode ser o hormônio, né? Que está me afetando. Homem de meia idade, principalmente, eu vou ter sintomas depressivos, diminuição da ereção matinal, perda de libido, eu tenho dificuldade de manter a ereção durante o ato sexual, fadiga matinal, fadiga mensal, não quero ir para nenhum lugar, eu perco a produtividade no meu trabalho, eu vou treinar, eu tenho dificuldade de pegar peso, então são sintomas físicos. A testosterona, ela é muito ligada à libido. E eu não concordo muito com isso. Na verdade, eu não concordo com isso. Eu creio que quando eu penso em fazer uma reposição hormonal no homem de meia idade, eu estou melhorando esse paciente em toda a sua vida. E a gente também tem estudos que falam de uma proteção até da próstata hoje, da testosterona, em níveis ideais. É muito importante a gente deixar isso frisado. Reposição hormonal é deixar você de tanque cheio. Então, tanto o tanque muito cheio ou extravasando, quanto o tanque vazio, pode te colocar em risco cardiovascular. É por isso que tem que ser muito sério essa reposição, esse acompanhamento, que a gente tenha cardiologistas aí, que eu tenho parceiros cards, que a gente faz um tratamento muitas vezes em conjunto. E quando a gente decide por fazer essa reposição, a gente faz isso com muito carinho, com muito respeito aos nossos pacientes. E aí a gente cai numa outra área bem séria também em relação a isso, porque às vezes as pessoas acham que isso é uma questão de modinha, né? Que agora, a pessoa tá falando sobre hormônio agora, não sei o que, daqui a pouquinho passa. Aí a pessoa ela vai fazer o que não pode fazer, se automedicar. Sim. Fulano comprou um remédio que ali você passa ali, fala para ele te receitar, eu consigo esse remédio em tal lugar,
e aí a pessoa piora tudo que está acontecendo. Exatamente. Eu gosto de uma frase que o hormônio não é moda, mas também não pode ser tabu. Boa. Eu acho que nem para todos e nem para ninguém. Então até hoje eu atendi um paciente que exatamente aconteceu isso que você falou, que ele conseguiu aí uma medicação por conta própria e veio utilizando com muitos colaterais. E a minha função, eu sou médico, eu não sou juiz. Então eu acolho meu paciente, faço uma redução de danos e eu oriento muito abertamente, tanto em prontuário quanto no tete-a-tete, que é preciso ter cautela, ter critério, ter o porquê de se fazer isso. E a gente percebe, isso daí é muito comum hoje. Hoje na minha prática, eu não sei se a gente atrai pacientes da nossa idade, eu atendo muitos homens de meia idade, 40 a mais. Então, quando eu tenho poucos casos de pacientes que fazem por conta própria. Eu tinha muito mais há um tempo atrás. Eu não sei te dizer se o meu público mudou um pouco, a minha comunicação está mais para o paciente 40 a mais, ou se está havendo uma conscientização da molecada mais nova em relação a essa questão hormonal. Mas o fato o uso indiscriminado de hormônio, ele com certeza vai fazer danos a esse paciente, ele vai dar problema, Milton. Cara, que podcast que a gente tá fazendo aqui hoje, hein? Meu Deus do céu, que bate-papo sensacional, incrível. Hoje com o Dr. Fábio Pantaleão, enquanto ele toma uma aguinha aqui, repõe a sua água, quero convidar você que não conhece ainda a Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Cara, a Interessências é o seguinte, você vai chegar na loja, você vai encontrar tudo que você precisa, matéria-prima, inclusive, para você criar o seu perfume, fazer o seu perfume. Os perfumes, aquelas grifes mais famosas, você encontra lá também. E até para você fazer um dinheirinho, você pode fazer o seu curso e depois já sair vendendo por aí. Fora a decoração, um monte de coisa bacana. Agora tem uns projetos 3D, que é bem legal, que você com certeza vai deixar a sua empresa, a sua casa, o seu lar sensacional. Visite você também Interessências, interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Temos também a Prime LED, primeled.painéis. Você já viu os painéis da Nuar em todos os lugares aqui em Rio Preto? Com a Prime LED você tem pacotes a partir de R$12 por dia e a sua marca já vai ser exposta. Você sabe que quem não é visto não é lembrado e o seu produto não é vendido. Então entre em contato e fale com a galera da Prime LED, primeled.painéis e faça o melhor negócio, tá bom? Falar do Márcio Óculos, para você que já passou pelo oftalmologista, né? E já está com a sua receita em mãos. O que fazer agora? Você tem que procurar uma ótica com a qualidade absoluta, principalmente com atenção, credibilidade e produtos com qualidade, né? Então, entre em contato com o Márcio Óculos. Lá você encontra as melhores lentes, as mais sofisticadas, aquelas que com certeza vão te auxiliar para você ter uma visão melhor e também, é claro, aquelas armações incríveis. Sem falar também nos óculos de sol, as novidades que tem toda semana para você. Dê uma passadinha no @Márcio Óculos no Instagram para você conhecer essa novidade. Agora no mês de maio, nós vamos trazer aqui o Jefferson, que é da Automatize Seg. Cara, a Automatize Seg é uma empresa que chegou em Rio Preto recentemente, mas já tem uma história de mais de 40 anos. Você está vendo cada dia que passa a automação e a segurança valendo cada vez mais para sua casa, para sua empresa, para o seu comércio. Então, para você que precisa de uma empresa totalmente segura, aquela com segurança inteligente, entre em contato com a Automatize Seg. Os produtos mais sofisticados, mais tecnológicos, mais inteligentes para você ter a automação e principalmente a segurança na sua casa, na sua empresa e na sua indústria. Logo, logo o Jefferson por aqui para a gente contar um pouquinho sobre essa história. E mandar um abraço também para o Ricardo, toda a galera da Acrílicos Rio Preto. Você viu o novo LED do Nuar que está muito bacana? Nessas corridas que a gente faz também apresenta, você vai encontrar o troféu todo feito em acrílico e mais um montão de coisa bacana. Aquilo que a sua imaginação criar, Acrílico Rio Preto deixa e realiza para você. Entre em contato e faça o melhor negócio e mandar um abraço especial, é claro, para o nosso querido Guilherme da Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, tá? Constituição com Independência, você vai encontrar também no Posto Monte Carlo, perto do aeroporto. Você encontra 2 lojas com estacionamento, climatizadas e que é o que há de melhor em calçados. Dia das Mães está chegando e na Mariner você tem grandes opções. Tem lançamento, hein? Hoje a Bárbara postou muita coisa bacana lá. Vai lá no @Mariner Rio Preto no Instagram para você conhecer os produtos, até para você presentear também quem você gosta com a Mariner Calçados. A gente está sempre usando a Mariner por aqui, tá? Eu uso Mariner, hein? Estamos aqui todos de Mariner hoje. Mariner tá aqui, ó. Sensacional, sempre com novidades com a gente. Um abraço aí ao nosso querido Gui, também a Bárbara, todo mundo que faz parte aí, a Fabi, toda a galera que faz parte da Mariner Calçados. Mandar um abraço também para você que está acompanhando a nossa live aqui, você que está ao vivo e para você
você que vai maratonar depois, a galera mandando aqui no chat as perguntas também, né? Organizando aqui pra gente, ó. Temos aqui a Rose dando um parabéns pra gente, a Noite, Damares, Rose. Marlene envia, né, um parabéns para Boa o noite, Dr. dona Fábio. Damares. Muito bem. Aqui a Marrê falou o seguinte: doutor, é fato que as mulheres na fase da menopausa e manutenção de peso com a composição hormonal, ok, sofre alteração, né? Precisa de uma atenção diferente. Foi o que o doutor acabou Isso, de explicar aqui. O Lázaro também mandando um abraço e o Guilherme tá mandando aqui Lázaro, pra gente, ó. Guilherminho. Reposição hormonal é vida, literalmente, né? Legal. Quem ainda não avaliou e regulou a saúde hormonal não tem ideia do quanto está deixando de viver melhor. Exatamente. E o Chocolate falando: doutor Fábio, a obesidade há anos mundialmente é tratada como doença. A descoberta das canetas milagrosas para emagrecimento foi um acaso? No começo era, né? Porque eu usava para diabetes e estava vendo que estava acontecendo isso. As canetas foram isso. Na verdade, as canetas foram feitas. A maioria das medicações recentes para obesidade tem foco em diabetes. A gente sabe hoje que a diabetes, quando eu me formei, há 20 anos atrás, era assim: o paciente é hipertenso ou diabético, tem obesidade, a gente tratava hipertensão, diabetes, obesidade, é vergonha na cara, mas come, a gente não tinha muitas medicações para isso, a gente lançava mão de algumas medicações específicas da época. Então ela foi muito, talvez não olhada como deveria ser olhada, até com preconceito dos próprios profissionais, tá? E hoje, depois que a gente começou, os estudos começaram para diabetes, avançaram para obesidade, porque percebeu-se durante os estudos que também se perdia peso. E isso está ficando muito forte. E quando você consegue emagrecer esse paciente, Hamilton, esse paciente também, muitas vezes, ele controla seu diabetes. Sim. Então, eu falo que uma coisa leva a outra, tá? Então, a gente consegue... A própria reposição hormonal que você falou agora, quando no paciente diabético, isso é um tabu que eu vou falar aqui. Até um tempo atrás, paciente diabético tipo 2 com testosterona baixa, não faz nada, deixa quieto. Hoje a ciência mostra que reposição hormonal em pacientes diabéticos tipo 2 que precisam repor, a gente vai estar melhorando a composição corporal desse paciente, eu diminuo o nível de gordura visceral, eu melhoro o nível de hemoglobina glicada, e se eu descobrir essa diabetes em até 2 anos do início dos sintomas, eu posso até deixar esse paciente não diabético mais. Olha aí. Então é isso, então as canetinhas vieram, viu? Quem que é mesmo? O nosso querido Carlos Renato Chocolate. Renato, o Chocolate falou, elas vieram realmente para revolucionar a medicina, o tratamento da obesidade mundial, e muita coisa está chegando por aí, viu, Chocolate e o Renato, beleza? Ó, o seu xará tá perguntando aqui, doutor, o seguinte, Vamos lá, Fabião. o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas em que momento o homem deve começar a se preocupar com a testosterona? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu já tive pacientes novos com testosterona baixa, eu tenho pacientes de meia idade. Eu creio que assim, se você estiver sentindo alguns sintomas, como eu falei, como tristeza, desânimo, diminuição da ereção matinal, falta de libido, falta de prazer para a vida, faça um exame. Faça um exame, depois você tem que repetir esse exame em outra ocasião. E se tiver uma indicação de reposição, tem que procurar um profissional para que você seja conduzido de uma maneira segura, tenha tranquilidade no processo. Muitas vezes, com medidas do movimento, com melhora do estilo de vida desse paciente, emagrecimento, tira açúcar, melhora o sono, melhora a alimentação, esse paciente já restabelece os níveis hormonais. Então, a gente tem vários caminhos a serem seguidos, mas uma coisa eu sempre levo como bandeira. É preciso falar mais de hormônio, é preciso não deixar isso como tabu, é preciso que nós médicos conversemos entre nós sobre essas abordagens, que a gente consiga ter tranquilidade na hora de fazer uma discussão sobre uma discussão de alto nível, científica. A medicina não tem mais espaço para opinião, a medicina precisa de ciência, e tudo que eu falo, que eu busco é sempre o que a ciência me traz e traz pra gente aí. E quando a gente consegue ter uma tranquilidade na ciência, a gente consegue beneficiar nossos pacientes em todos os níveis aí. Ó, a Maria Eduarda tinha mandado pra gente aqui o seguinte, né? Que ela fez a reposição hormonal, né? Maria Eduarda. E que ela falou que mudou completamente a vida dela e que antigamente ela achava que era mais uma coisa de estética do que saúde. Pelo contrário. E que é uma coisa que o pessoal fala muito, porque vê essas informações na internet, né? E fala, não, isso é estética, não sei o que, não tem nada a ver. E pelo contrário, foi pra saúde. É uma grande confusão, né? Quando a gente faz o hormônio, a história do hormônio, vou falar rapidamente, ela vem com... Por que tem tanto preconceito da testosterona, né? Porque isso
ela é descoberta nos anos 1940 e pouco, ela é muito antiga. Mas nos Jogos Olímpicos de 1980, 82 ou 80, ela teve na verdade, tiveram muito o doping. Lembra daquele Sim. corredor americano? Acho que eu não esqueci o nome, acho que é Ben Johnson. Não lembro. Ben Johnson. Que caiu no doping. Então ela veio como trapaça. Então, a partir desse cenário, então a impressão é que testosterona está trapaceando. E criou-se um grande preconceito da indústria farmacêutica, né? A gente não tinha estudos e realmente tinha muito risco. O jeito que se fazia, não tinha acesso à dose, ao tipo de medicamento, só que a coisa vem evoluindo muito. E tinha muitos mitos também, né? Não, muitos mitos, só que existe problema. O problema, assim, na verdade, é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, quando a gente pensa em, reposição, eu estou te devolvendo algo, eu estou te devolvendo uma coisa que está faltando na sua vida. Então, quando a gente pensa em reposição, níveis hormonais ideais, com certeza vai ser benefício para a sua vida. Só que a gente coloca tudo no mesmo balaio. O hormônio do Paraguai, do contato da internet, que fez o fundo de quintal, e aí vira uma grande confusão na cabeça das pessoas, que é um médico falando uma bandeira que faz mal, outro defendendo que tem que repor, e os pacientes nesse meio do caminho, eles ficam à mercê de informações que às vezes se cruzam e deixam mais confusão no ar do que respostas, né? Porque a pessoa, como ela não procura um médico, ela não vai atrás disso, ela quer fazer por conta própria algumas coisas que ela vê por aí, e ela não sabe até quando ela tem que repor. Exatamente. A quantidade que ela tem que repor, até quando tem que fazer isso, ela continua fazendo. A grande pergunta é assim, por que eu estou com o hormônio baixo? Qual é a causa desse hormônio baixo? Se realmente eu preciso repor, e se eu precisar repor, por quanto tempo eu vou ter que repor? E provavelmente, se for mulher menopausada ou homem na andropausa, a reposição para a vida inteira, Milton. Isso aí. E aí a pessoa, aquilo que ela tem que entender, né? É um tratamento. Exatamente. Que ela faz. Não é uma coisa que, eu vou fazer um tempo, depois eu vou parar. Exatamente. Aí não adianta muita coisa, não. Doutor, a gente está vendo aqui, até eu vejo uns vídeos na internet, muitas vezes com as pessoas falando que 45 anos já eram idosos antigamente, 50 anos já eram idosos. Você viu aquele vídeo do Silvio Santos então, aquilo lá, eu até achei que era IA, depois eu fui ver, não era, é de verdade, né? E hoje em dia a gente vê as pessoas, elas vivendo mais e querendo viver melhor, né? Mas para você viver mais e melhor, você tem que se cuidar. Exatamente. E quando a gente fala em longevidade, que é uma palavra muito bacana, que todo mundo usa, mas especificamente falando o que é isso e para que você vai usar, as pessoas não ligam muito isso à saúde. Sim. E aí ela acha, vou viver até quando der e não sei o que, vou fazer o que eu quero. E aí ela, como se diz, ela perde a oportunidade de realmente ela fazer através dos exames, os tratamentos e tudo o que ela precisa, né? Exatamente, Hamilton. Viver melhor hoje, uma longevidade com uma idade avançada, o que significa isso na prática? Longevidade é não apenas viver mais, é viver mais e viver melhor. A longevidade, ela é construída no seu dia a dia. Então, a longevidade é feita no nosso dia a dia. Hoje, a gente tem um avanço muito legal nessa área de longevidade. Exames genéticos, metabolômica, microbiota. A gente tem tem um teste da idade biológica, um teste de telômeros, que a gente consegue ver que a idade biológica é a nossa idade no CPF. Sim. Aí. E a idade, na verdade, que a gente desculpa, a idade cronológica é a idade do CPF. E a idade biológica é que realmente a gente tem no teste genético. Então, tem pacientes que a gente faz um teste de telômero, esse paciente está aí 10 anos à frente do seu tempo. É o único teste genético que a gente repete, a gente pode repetir, e se esse paciente, aí a gente volta para onde? Para a base. Se esse paciente mudar o estilo de vida, parar de fumar, diminuir o álcool, diminuir o açúcar, atividade física, nível de estresse, ele pode alterar esse teste dos telômeros aí. Acho muito interessante essa questão da tecnologia, mas eu só lanço mão desse tipo de exame se o terreno do básico estiver bem feito. Então não adianta a gente de repente olhar muito à frente se a gente não fizer o básico. E quando eu entrei nessa área, eu confesso que eu olhava assim, vamos beber água. Rapaz, o tanto que água é importante. Sim. Se a gente na verdade precisa, vou dar um exemplo fácil aqui. Se a tua necessidade diária, Milton, são 3 litros de água por dia.
Só que você toma 1,5. Então, na semana, você deveria tomar 21 litros. Sim. Só que você tomou, na verdade, metade disso, 10,5. No mês, você deveria tomar, Milton, 84 litros. Só que você tomou 42 litros de água. Cara, imagine um carro sem óleo. Então, às vezes, a gente tem que estar cansado, fadigado, e a gente não está bebendo água. Então, se você não bebe água, o teu intestino não funciona. Nossos antigos já falavam. A gente está o quê? Enfesado. Então, eu não tenho água, eu não tenho intestino funcionante. O intestino está duro, está ruim. Então, o básico. Bebe água, alimentação saudável, sono de qualidade. Uma coisa muito importante que eu falo para meus pacientes, que é o seu ciclo social. Sabia que uma pessoa que tem solidão, que vive sozinha, que vive trancada, ela tem muito maior risco cardiovascular de quem vive rodeado de amor, de pessoas do bem, que querem o seu bem. Então essa saúde também social, que é uma saúde do seu ciclo, também é importante. Então quando a gente pensa em longevidade, a gente está numa área de genoma, a gente está conseguindo mapear o DNA, a gente consegue, através dos testes genéticos, mapear sono, o gene do sono. Tem um gene chamado FTO, que é da obesidade, tem um tal de MHTRF, que é muito técnico da parte de metilação, que a gente fala. Tem um gene da cafeína, do álcool, da lesão muscular da atividade física, do risco cardiovascular. Tem um gene chamado ApoE, que é do Alzheimer. Pessoas que têm esse ApoE positivo, se fizerem sauna, olha que legal, e o ômega 3 dose alta, previnem até 66% o risco de você ativar essa doença na sua vida. Então, a genética, ela veio assim, muito interessante para transformar essa questão da longevidade. Eu falo que a genética é uma arma. E o teu comportamento, chama epigenética, é você puxar o gatilho ou não. Nossa. Então a genética é o que você nasce. E a epigenética é o seu comportamento perante o seu gene. Então a genética não se muda, mas a epigenética se muda através dos seus hábitos do dia a dia. Então, por mais onde eu quero chegar, vim fazendo uma reflexão com a minha esposa. Quanto mais a gente avança em pesquisas, em testes, em tecnologia, hoje tem a IA que vai mapear tudo, Sim. a gente volta para o básico. Então, às vezes, se você for lá na frente, mas se você não estiver aqui, meu amigo, fazendo o que você precisa fazer, e atividade física não é opção. Opção. Ou você faz por amor, ou você faz pela dor. Ou você faz atividade física agora para ter autonomia na sua terceira idade, ou você faz fisioterapia para restaurar a sua massa muscular na terceira idade. É uma opção. Mas você sabe que depois que as pessoas começaram a entender que a obesidade é uma doença, Sim. eu acho que eles começaram a ficar um pouco mais assustados. Porque a gente vê essa questão, longevidade. Pô, o que é o pior? Você comer errado, ter uma vida sedentária e ao mesmo tempo estressante. Uhum. Tem gente que tem os três. Exato. Muita né? gente, né, Milton? E aí você não consegue fazer nada, você não consegue dar um passo, né? E aí quando a pessoa realmente vê, você tá, a pessoa que assiste muito Dr. Now, né? Que minha esposa adora. eu brinco ele muito. É demais, ele é demais. Eu brinco muito que as pessoas falam assim, eu já assisti muito Dr. Now, eu comprava um pó de sorvete Ele é demais. e ficava vendo. Mas é isso, ele colocava aquilo uma verdade concreta do que é o mal, né? Uhum. E que as pessoas estão percebendo hoje. Bom, temos aqui uma pergunta um tanto quanto interessante, que é do nosso querido Ronaldo. Ronaldo César, um abraço para você, meu irmão. Ele colocou assim: Hamilton, pergunte para o doutor se existe um checklist básico para quem quer envelhecer bem. Existe. São os exames laboratoriais comuns, né, que a gente tem. A gente tem alguns outros marcadores interessantes que hoje a gente não leva muito para ele, que a gente chama ApoB, ApoA e lipoproteína A, que são os marcadores da parte do colesterol, basicamente, que consegue mapear risco cardiovascular. A gente sabe também a hemoglobina glicada, aquela HB da glicada da diabetes, que a gente vê os 3 meses antes. Os pacientes mais idosos que chegaram mais à frente, essa glicada geralmente está em nível 5. Qual é a explicação? Quem chega nos 90, como é que os tiozinhos estão? Magrinho, Boa. shape e tal. Você não vai ver, dificilmente a gente vai ver um tiozinho com 90 em obesidade. Então, esse marcador da glicose, ele nada mais é do que, se eu cheguei em 90 com uma glicada de 5, é porque eu fui exposto menos ao açúcar.
Então, esses são marcadores interessantes. A gente tem também os testes genéticos, como eu falei, que a gente consegue mapear os genes, né, até a partir de longevidade, o teste de idade biológica, que a gente vê, o teste de telômeros, que a gente consegue avaliar. Então, mas assim, é um exame facinho e barato, é glicada e a lipoproteína B, que é uma parte mais do colesterol mais avançada aí. A gente consegue mapear se esse paciente está indo para um caminho bom ou não. Boa. Mas dá para reverter, viu, meu? Dá para mudar. Ó, a galera que tá acompanhando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, Curte deixar o aí, seu like, compartilha. principalmente para você que vai estar maratonando durante a semana. Deixa eu dar boas-vindas aqui a Petrus Premium, a nossa nova parceira aqui agora, para você que quer relógios de garbo, elegância, relógios originais, relógios também que você vai encontrar de aquela linha premium, você encontra com a nossa querida Petrus, tá? Entra em contato aí pelo nosso arroba. E o mais bacana é que esse mês, você fazendo a sua compra, tá bom? Você vai ganhar também um perfume. Olha só que legal, cara. Tem aquele perfume que você gosta. Então entre em contato aí direto, arroba Petrus, tá bom? Para você já ir direto lá no Petrus Premium, Watts, né? Petrus Premium Watts, onde você já tem aí, com certeza, os melhores relógios para você presentear quem você ama. Tá chegando aí o Dia das Mães, aquele presente especial, ou para você também que gosta de estar sempre com um relógio bacana. E o relógio, todo mundo sabe que é a joia do homem, né? Então vale muito a pena você conhecer. Deixa eu mandar um abraço para Azevedo Contabilidade. Chocolate faz parte da Azevedo Contabilidade, o Maurício, toda a equipe por lá. Você sabe que estamos chegando aí na época do imposto de renda. Galera também já tá vendo essa questão dos tributos e tudo mais, a correria, a dor de cabeça que dá. Você precisa de uma empresa com a credibilidade, a segurança que a Azevedo tem para você. Entra em contato, já peça aí para você fazer uma reunião, o pessoal já agenda para você, você mostra todas as suas dores, as dores da sua empresa, do seu CPF, do seu CNPJ, e a galera vai estar organizando tudo isso para você. Muitos amigos já entraram em contato, já estão trabalhando com a Azevedo e, cara, o resultado é incrível, menos dor de cabeça e com certeza você vai gostar, tá bom? Agradecer a Barone Transportes, nosso grande parceiro também, o Marcelo e toda a equipe, a Tati. Você sabe que a Barone Transporte é aquela transportadora com a logística especial para sua empresa, para o seu produto. Então, para você que precisa, principalmente fretes para São Paulo, Barretos, e precisa principalmente, né, preste bem atenção, toda a sua carga segurada, entra em contato com a Barone Transportes. Doutor, dá para colocar farofa na nossa dieta? Porque nós temos aqui a farofa da Nega, que é uma farofa sensacional. Opa, o senhor vai receber, inclusive, um kit da farofa da Nega. Obrigado, e quando o senhor estiver comendo, o senhor mostra uma foto pra gente pra saber. Gostar. Farofa da Nega é o maior acompanhamento, o melhor acompanhamento do Brasil. Gente, são 5 sabores. Ela é toda original. Você vai encontrar a tradicional, tem a picante, tem a de banana, tem a de limão, que é incrível, e tem a caipira, farofadanega.com.br, todos com produtos originais, nada daquele negócio que fica colocando isso aqui, coloca isso, coloca aquilo. Não, são produtos saudáveis que você coloca ali para você ter um alimento, um acompanhamento sensacional. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer ao Mercadão Agropet. Você sabe que com preço bom ninguém compete. São 7 lojas, tem loja em Ibirá, tem loja também em Cedral, em Badibacite e em Rio Preto, inclusive no Shopping Cidade Norte. No Mercadão você encontra produtos aí para o seu cãozinho, para o seu animalzinho, para o seu pet, né? Em geral, todas as medicamentos, vacinas, banho e tosa e produtos também para o atacado e para o varejo. Mercadão Agropet com a gente por aqui. Comunica LED, LEDs em condomínio. Olha só que bacana, a sua marca exposta nos principais condomínios de Rio Preto. É uma maneira mais fácil, tem pacotes especiais para que a sua marca seja vista também. Então, para você que mora em condomínio, para você que gostaria, né, de atingir esse público, um público-alvo, nada melhor do que você entrar em contato com a comunicaled.com.br. Mandar aquele abraço para o Rogério Simão com a gente por aqui também. Doutor, temos uma perguntinha aqui, que é o seguinte, nós não temos uma, como é que fala? Uma fonte da juventude. Sim. Mas dá para desacelerar o envelhecimento? Dá. A gente tem um país da Costa Rica, é um país que tem uma legislação um pouco mais flexível com os estudos de longevidade. Pessoas desse local dizem que o homem de 120 anos já está entre nós. Olha aí. Mas, de novo, a desaceleração do envelhecimento tem a ver com o que nós falamos. Sono, alimentação, atividade física, cortisol baixo.
saúde mental em dia. Vou até um pouco além, se você me permite. Saúde Claro. espiritual também Boa, em isso é dia. importante. Eu acho que o teu contato com Deus não tem a ver com religião, tá, gente? É sobre você estar em paz com você mesmo. Biblicamente, eu sempre tive dificuldade de entender que nós somos corpo, mente e espírito, mas quando a gente está com os três alinhados, a vida segue melhor, né? Boa. Quando a gente está com um desse daí, mais ou menos, talvez aquela coisa mexeu com um, mexeu com todos, né? Até para ter um propósito, né? Sim. E em relação à medicação, as medicações, a gente tem algumas medicações em estudos, na DH, a própria metformina, rifampicina, né, o resveratrol, são medicações que estão prometendo aí alguma coisa de longevidade, mas ainda são preliminares, a gente não consegue ter uma clareza, mas está a caminho. Eu acredito que com as tecnologias que a gente está tendo aí, vai ter a fórmula da juventude aí. O senhor tinha falado sobre os testes, né? O meu amigo Vinícius, mandou aqui pra gente, né? Que ele falou que muita gente confunde muito o teste genético de ser um luxo, né? Sim. Ou uma ferramenta para poder cuidar da saúde, né? Exatamente. Porque aquilo que o senhor estava explicando, que isso funciona realmente em relação à prática, né? Sim. E as pessoas, elas não entendem que através disso, principalmente para quem faz exercícios, para quem tem o esporte como uma prática de vida, isso aí vai poder proporcionar que ela saiba tudo aquilo que ela precisa e principalmente que ela tenha um desenvolvimento A gente mais consegue avançado. personalizar muita coisa para atletas tanto amadores quanto profissionais. A gente atende na clínica alguns profissionais. Você consegue antever muita coisa. Eu não gosto de falar... dieta, né? A gente não consegue falar, não gosto muito da ideia de falar assim que o teste genético vê tudo. Não é essa a questão. O teste genético é para quando a gente tem alguma dificuldade, algum desafio, ou a gente quer alguma resposta mais aprofundada, a gente vai atrás desses exames aí. Infelizmente, tem esse conceito de que é um teste muito longe da gente, é muito caro, a gente tem um valor bem mais acessível do que era antes. Antes era muito mais inacessível, muito mais difícil. Temos vários pacientes que fazem esses testes alimentares, testes de intolerâncias, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas, de novo, ele não tem que entrar como uma rotina, Milton. Ele tem que entrar como algo específico para alguns pacientes. Meu paciente atualmente é o paciente de meia idade. Esse paciente, quando ele está ali querendo saber mais sobre o seu histórico, sobre seu futuro, é muito legal. A gente consegue prevenir, antever, tem várias histórias de prevenções aí fantásticas, que a gente consegue trilhar esse paciente para um caminho bem interessante. Porque tem muita gente que acha assim, isso aí eu acho que é um exagero, ou é assim, o mercado está pedindo isso hoje, se é para qualquer pessoa, se é para pessoas específicas, né? Sim, é exatamente o que eu te falei. As pessoas, na verdade, a gente tem as indicações específicas formais de indicação de doenças e tem as pessoas que estão buscando cuidar da saúde. Quem cuida da saúde, eu gosto dessa frase, fica longe da doença. Então é legal você olhar para o seu futuro, ver onde você vai chegar. Depois você está em meia idade, uma vida já bem sucedida, tranquilo, estável. Você quer saber um pouco mais sobre você, cara, o teste genético é fantástico. Doutor, antes da gente ir para o nosso bate-pronto aqui, que conselho o senhor daria para aquela pessoa que já tentou de tudo para ela poder emagrecer? Ela já tentou as injeçõezinhas antigamente, aquelas dietas, remédios, dietas milagrosas, intermitente, um monte de coisa, e ela não consegue, né? Qual que seria o ideal para que ela pudesse realmente falar assim, não é você tentar mais uma vez, é você fazer certo agora? Sim. Eu gosto muito de falar assim para o meu paciente, eles chegam até mim às vezes meio ansiosos, meio às vezes tristes, meio com uma última opção. Eu falo, respira fundo e solta, vamos olhar com estratégia para esse lugar. E você falou um negócio que é o tentar. Eu estou aqui tentando jogar essa caixinha. Não tem como. Eu estou tentando. Enquanto eu estiver tentando, eu não vou colocar ela na mesa. Então eu vou ter que parar de tentar e colocar ela na mesa. E uma segunda mensagem é: não desista de você. Você vai conseguir. Hoje em dia a gente tem muitos recursos que a gente consegue mapear esse problema, o porquê desse não conseguir. E com a ajuda de de profissionais capacitados na área de emagrecimento, de obesidade, você vai ter sucesso. Mas não desista. Se perdoa, respire fundo e vamos para cima. E aquele erro que o pessoal comete muito, você tem que falar assim, para de fazer isso, pelo amor de Deus. Você diz em relação ao emagrecimento, o erro muito comum é fazer muita atividade física todos os dias sem parar enlouquecidamente. Teu corpo precisa descansar.
O músculo só cresce se você tiver descanso. Então, eu dou o estímulo muscular, eu descanso, gera hipertrofia. Eu preciso descansar, isso é comum no consultório, o cara quer resolver tudo em uma semana, rapidamente. E a restrição calórica é muito importante. Eu paro de comer tudo, eu acho que eu parar de comer tudo eu vou emagrecer. Quando eu paro de comer tudo eu fico desnutrido, fico fraco, eu tenho um rebote de compulsão alimentar importante. Então eu acho que esses extremos, tudo que é extremo não dá certo, não funciona. Doutor, dieta ou reeducação alimentar? Dieta, na verdade, ele é um termo de dietário que vem de você comer bem, comer saudável. Mas se você falar com dieta em relação ao olhar que a gente aprendeu, né? Com certeza, reeducação alimentar. Comer saudável, comer equilibrado, comer tranquilo, sem dúvida nenhuma. Agora, se você estiver desequilibrado, para que você tenha o equilíbrio, você tem que fazer dieta e restrição calórica, não tem jeito, não tem pra onde correr. Musculação ou cardio? No emagrecimento, É. musculação, sem dúvida nenhuma. Mas os dois são importantes, falou que um complementa o outro. Se eu tiver que escolher musculação, por quê? Com musculação eu vou manter massa muscular, vou manter metabolismo, esse paciente vai se manter com tônus adequado, sem flacidez de pele ou com menos flacidez. Então, musculação. Difícil, essa pergunta já me fiz, já. Não dá para você escolher uma, se for para você escolher uma musculação, sem dúvida. Jejum intermitente, sim ou não? Sim, depende Aquilo que para você tinha quem explicado, mas né? eu acho super legal, mas, por exemplo, eu não tolero. Então, se a pessoa tolerar o jejum intermitente, é fantástico, excelente opção, mas nem sempre é a melhor opção para determinada pessoa. Açúcar ou álcool, qual que é o pior vilão? Eu acho que tem que ser açúcar. Açúcar é pior. Mas a pior combinação, sabe o que é? Açúcar com álcool. Vixe. Caipirinha de maracujá, mas o açúcar, eu creio que o açúcar é pior do que o álcool. Suplemento hoje é indispensável? Vamos lá. Se você busca manter uma meta proteica num paciente aí que está emagrecendo, provavelmente ele não vai conseguir comer a proteína via da comida, porque ele não está conseguindo, de repente, sem fome, sem apetite. Então a proteína ela é indispensável. Quais suplementos que eu não abro mão? Creatina e ômega 3. Esses são indispensáveis. A proteína, o whey protein, a proteína da carne, são muito bem-vindas. Vitamina D também a gente usa bastante. O NAD-H, o NAD é um suplemento fantástico para disposição, para energia. A gente tem muita suplementação hoje avançada, mas indispensável é uma palavra que eu não sei se eu falaria, mas eu não fico sem. Tem um remédio que eu tô tomando agora, eu esqueci o nome do remédio, gente. Eu tomo 2 à noite para dormir. Para quê? Então, Aumentinho? É um remédio que tá todo mundo tomando aí agora e Todo mundo? me receitaram. Eita! Não, todo mundo entre aspas, né? Mas é o remédio de tarja preta? O remédio... Não. GABA? Inclusive tem aqui a fábrica dele em um show aqui, ó. Poxa, meu Deus do céu. Quero saber esse remédio. Tem Mas é propaganda. uma formulinha É manipulada? como se fosse um ômega 3, mas ele não é... Magnésio? Magnésio. Magnésio é bom? Bom, magnésio Principalmente, relaxa. você sabe o que eu percebi? Que as câimbras minhas pararam. Top, magnésio é sensacional. Magnésio. Ele atua em mais de 300 reações do nosso organismo. Olha aí. Então, a gente tem alguns tipos de magnésio. A gente tem o do sono, da proteção Mas ele dá cardiovascular. um sono. Agora, o que eu tô fazendo? Um relaxamento, muito legal. Eu tomo 2, aí no outro dia eu tomo um só. Entendeu? É mesmo? Pra não tomar 2 todo dia à noite, porque senão eu vou dormir e fico... Magnésio é fantástico, tá super bem medicado. Doutor, um exame que todo mundo deveria fazer. Exame de sangue, você fala? Qualquer exame que fala assim, não, esse exame você tem que fazer pra você saber se tem alguma coisa. Pergunta difícil. Mas eu vou, pensando na minha área, eu faria na questão de emagrecimento, insulina, glicose e Roma-IR, que a gente faz o Roma-IR. Na parte masculina, sem dúvida nenhuma, testosterona total, livre SHBG. Nas mulheres, para a gente poder identificar a menopausa, alguma coisa, LH, FSH, estradiol. A testosterona na mulher é um exame que a gente é meio dispensável. Longevidade, a polipoproteína B e lipoproteína A são marcadores interessantes para a gente conseguir ver risco cardiovascular. E a hemoglobina glicada. São marcadores assim que você vê, a gente tem outro, PCR, a gente avalia a inflamação corporal, tem alguns tireoide, então você vê que na minha prática eu peço muitos exames, eu preciso olhar para tudo, mas não existe um exame só, Milton, que sempre fala assim, esse eu tenho que pedir, a gente vê um conjunto e de acordo com cada caso a gente vai meio que indicando esse caminho que eu te falei agora aí. Um mito da nutrologia.
Um mito da nutrologia. O que todo mundo fala, mas esse aí não é mito, esse é verdade. Eu acho que eu posso falar da medicina em geral, assim, hormônio da Pode. câncer. Tá. Testosterona da câncer, estradiol da câncer. Eu acho que é uma parte que... Um conselho para quem tem mais de 40. Rapaz, vai treinar. Vai treinar. Levanta daí e vai treinar, com E certeza. completa a frase aí, saúde de verdade é? É você se cuidar, é você acordar bem, acordar feliz, acordar disposto, dormir bem, cumprir suas funções diárias com excelência, com tranquilidade, com bem-estar. Isso você consegue através do que a gente fala dos pilares da atividade física, alimentação, sono, equilíbrio hormonal, relações sociais, e que você busque a sua autoestima para que você tenha cada vez mais saúde e alcance a sua longevidade. O Márcio tá mandando um abraço pra gente, Dr. Fábio explicando tudo com muita clareza. Alô, Parabéns, Márcio. a Abraço, Ricela Márcio. também mandando um abraço. Abraço. A TV Digital tá aqui, ó, pense em uma equipe top da Azevedo Contabilidade. Pô, legal, tá vendo só que bacana? Legal. Pra galera que tá junto com a gente. Doutor, alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que você fez, a gente conseguiu falar bastante coisa, né, Milton? Acho que foi, a gente até veio com o coração aberto, a gente veio tranquilo para esse papo aqui. Eu acho que não, acho que você falou bastante coisa, acho que a gente conseguiu abordar bastante assuntos aí. São muitos assuntos, né? Eu costumo falar que a minha área, uma coisa boa é que às vezes uma atitude muda tudo, não é não? Quando você decide mudar de vida, mudança de estilo de vida, você consegue ter aí benefícios em todas as áreas que a gente consegue olhar para esse paciente aí. Doutor, pra gente fechar, o brasileiro, o senhor tem visto que ele tem se preocupado mais com a saúde? Tem, sim. Eu acho que o brasileiro está com uma consciência muito legal. As informações estão chegando a esse paciente, ele vem com mais clareza, ele vem com uma demanda muito interessante muitas vezes, já sabendo ainda do que busca, do que quer. Eu gosto de falar que a gente demoramos para entender que o músculo é ouro. Sim. Que a atividade física não é opção, precisa fazer parte. Agora a gente está buscando entender. Então eu tenho músculo, então eu quero viver mais e preciso viver melhor. Eu acho que é isso. A gente tem que buscar viver mais e melhor. Estou bem contente com essa clareza que eu estou vendo ultimamente das pessoas. A academia lotada, cada vez mais academia, né? A gente vê as pessoas buscando aí saúde. Doutor, obrigado de coração, parabéns por essa trajetória, pô, o senhor fala tanta coisa, explica tão fácil, né, Obrigado, não tem Milton. como não entender. Obrigado, amigo. Quem não conhece ainda, nós estamos colocando aqui as redes sociais também para o pessoal já entrar em contato, e deixa aí um abraço, tá lá, o Dr. Fábio Pantaleão, você vai direto aí no Instagram, por lá você tem todo o seu... as plataformas para você entrar em contato, marcar sua consulta, conhecer como é que funciona, ver como é que está a sua saúde, né? Legal. Mudar a sua vida. E manda um recado aí, mande beijos, abraços para quem quiser, abraço para os seus pacientes, fique à vontade. Eu vou agradecer a Deus, né? Eu sou um milagre de estar aqui hoje, estar conseguindo falar. Eu sou muito feliz por estar levando essa missão de falar sobre saúde para as pessoas. Eu tenho isso no coração como um propósito realmente de acordar todos os dias. Eu vou no caminho até a clínica, que pessoas me procuram, que realmente eu preciso do meu trabalho, que eu consiga fazer o melhor para essas pessoas. Agradecer minha esposa, a Dani, que está aqui comigo, né, com a gente, meu filho Benício, todos os meus colaboradores lá da clínica, né, o William, a Cris, a Larissa, o pessoal do marketing, pessoal do financeiro, pessoal lá do comercial, lá o Elinho, a Natasha. A gente tem bastante gente que trabalha com a gente. Sozinho a gente não faz nada, né, meu? Essas pessoas aí. Agradeço a você por estar aqui hoje, pela oportunidade de estar aqui, de abrir as portas para que eu falasse de saúde de uma maneira tranquila, falasse de temas às vezes delicados, que a gente às vezes tem dificuldade de falar, sem medo, né, com o coração aberto, com a bandeira branca, né, erguida, e eu agradeço de coração a oportunidade que você me deu aí. Pô, sensacional. Fica aqui o convite para uma parte 2. Vai ser um prazer. Quando o senhor quiser, portas abertas aqui para a gente poder bater um papo e poder falar. É sempre bom a gente falar sobre saúde, né? Importantíssimo, ainda mais nos dias de hoje. Sim. Família Filmix. Essa semana vamos ter episódio extra, então fique ligado, tá? Todas as segundas, às 21 horas, mas essa semana tem episódio extra. Durante a semana a gente vai passar aí pra galera. A partir de amanhã já saem os cortes aqui pra galera acompanhar também esse bate-papo na íntegra. Não esqueça, mais uma vez, de deixar o seu like, que é muito importante pra gente, tá bom? Doutor, Deus abençoe grandemente a sua vida também, Milton. E que o senhor continue aí ajudando tantas pessoas. Eu imagino, não só o Gui, que é o nosso case de sucesso que a gente conhece, mas eu imagino o senhor andando aí pelas ruas e vendo os seus pacientes, vendo as mudanças que eles fizeram, a transformação da vida deles. Deve ser uma coisa muito bacana, gratificante. Muito obrigado, muito obrigado por tudo mesmo. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe a semana de vocês. Tamo junto por aqui. E vamos treinar. Valeu. Bora treinar. É isso aí.